Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 621. Quem mata, morre. Aku, lembre-se disto. Se alguém erguer sua espada contra nós, só poderei enviá-lo para encontrar seus ancestrais. Principalmente aqui em Kerigakuri. Entendeu? O que já aconteceu, não podemos mudar. Mas pelo futuro, lutaremos com tudo que temos. Aku assentiu com a cabeça. Embora tivessem se passado dias, a lembrança daquele dia permanecia vívida. Só porque ele e sua mãe possuíam um Kekkei eles foram caçados. Um país assim, crenças assim, estavam erradas. Em seguida, ele lançou um olhar para Kazuyama Gekko com um tom firme. Sensei, agora entendi. Um Kekkei é um poder que me foi concedido pelos céus. Não vou mais me culpar por essa habilidade. Vou usá-la para me tornar mais forte. Um dia, provarei a essas pessoas ignorantes que ter um Kekkei não te transforma em um demônio. Kazuyama Gekko estava muito satisfeito. Isso significava que os últimos dias de doutrinação não tinham sido em vão. A página em branco à sua frente agora tinha sua primeira linha, e fora ele quem a escrevera. Ótimo. Vamos em frente. Não podemos ficar aqui mais tempo. O cheiro de sangue atrairá feras. Não sobrou nada nesta ilha. Vamos para a próxima. Aku assentiu com a cabeça, seu olhar se voltando para os 3 ninjas da névoa caídos. Ao ver seu olhar, Kazuyama Gekko falou calmamente. É isso que significa ser um ninja. Quando você sai da vila e aceita missões, nada está realmente sob seu controle. Parece cruel? Aku balançou a cabeça. Ele não achou aquilo cruel. Mesmo depois de ver os 3 homens mortos, ele sentiu pouco. Em vez disso, fez uma pergunta a Kazuyama Gekko. Sensei, para onde as pessoas vão depois que morrem? Kazuyama Gekko, que estava arrumando suas coisas, congelou. Suas mãos pararam no meio do movimento. Para onde vão as pessoas depois da morte? A pergunta o deixou atordoado. Em sua vida anterior, ele havia se perguntado a mesma coisa. Mas desde que chegará a este mundo ninja, não pensara mais nisso. Seus olhos se fixaram em um floco de neve caindo, e uma resposta lhe veio à mente. Quando as pessoas morrem, elas se transformam em flocos de neve. Ou talvez em estrelas. De qualquer forma, eles se transformam em coisas que reconhecemos, nos observando de lado. Ao ouvir isso, Aku se abaixou e pegou um punhado de neve. Ele murmurou baixinho. Mãe, você vai ficar de olho em mim? Nosso dom não é demoníaco. Eles estavam errados, mãe. Encontrei um bom sensei. Posso sentir isso seguindo, verei um mundo completamente novo. Kazuyama Gekko. Que diabos? Todas as crianças hoje em dia têm esses rituais estranhos? Não consigo entender nada disso. Aku, vamos embora. Sim, sensei. Logo em seguida, os dois deixaram a ilha, seguindo em direção à próxima. Sensei, por que meu gelo ainda não está forte o suficiente? Hehehe, você ainda é criança. Dê tempo ao tempo. Continue praticando. A neve continuava a cair na terra da água. Mesmo depois de chegar a outra ilha, o tempo não havia mudado. Kazuyama Gekko estava começando a sentir cegueira devido à neve. Mas a personalidade de Aku estava melhorando a cada dia. Comparado ao seu silêncio sepulcral inicial, ele agora agia como um garoto normal. Aku há uma cidade adiante. Assim que entrarmos, não pratique mais seu Kekkei Genkai. Entendido? Aku assentiu com a cabeça e eles entraram na cidade. Esta ilha era claramente mais rica que a anterior. A própria cidade também era maior. Essa aura? Kazuyama, tem alguma coisa acontecendo. Assim que entraram, Tajitsumi falou de repente. Tem algo errado? Kazuyama Gekko franziu a testa confuso. Ele já te viu, ali mesmo na cidade. Quem? Tajitsumi o guiou com chakra. Kazuyama Gekko seguiu o exemplo dela e seus olhos se arregalaram. Ora. Em terras estrangeiras encontro um velho conhecido. Aku, segure-se em mim. Sensei, o quê? Segure-se em mim. Vou te levar para conhecer alguém. Tudo bem. Embora confuso, Aku agarrou-se à túnica de seu sensei. No segundo seguinte, sua visão mudou. Seu olhar se elevou, sua perspectiva se ampliou, e outra figura apareceu diante dele. Um homem que irradiava uma presença arrepiante. Hehehe. Quanto tempo, Kazuyama-kun. Quem diria que nos encontraríamos aqui? Que agradável surpresa. E isto é, aquela aura sinistra, aquela voz ameaçadora. Quem mais poderia ser senão Orochimaru? Kazuyama Gekko não esperava encontrá-lo na Terra da Água. Aku, conheça meu professor, o professor do seu professor, Orochimaru. Você deve chamá-lo de grande mestre? Ou trismestre? Os olhos de Aku se arregalaram. Ele não conseguia acreditar que aquele homem fosse o professor de seu sensei. Aku, é isso? Então é um menino? Hehehe, Kazuyama-kun, seu faro para o talento continua tão apurado como sempre. Orochimaru observou o jovem de beleza impressionante com interesse. Seu olhar penetrante percebeu imediatamente que Aku era um menino, não uma menina. Isso surpreendeu Kazuyama Gekko por um momento, mas depois ele deu uma risadinha. Claro, era o Orochimaru. Se ele não conseguisse nem distinguir os gêneros, não teria direito à sua reputação. Claro, Kekkei Genkai de liberação de gelo. Meu olho nunca me engana. A expressão de Orochimaru vacilou em surpresa quando ele olhou para trás, para Aku. Uma Kekkei Genkai, não é? Hehehe, quem diria? Não foram todos os usuários de Kekkei Genkai do País da Água massacrados? A Vila da Névoa Sangrenta. Isso não é brincadeira. Kazuyama Gekko assentiu com a cabeça, mas em vez de responder, mudou de assunto. Sensei, o senhor não pretende nos deixar aqui no telhado, no frio, pretende? Parece que vai nevar de novo. Orochimaru esboçou um pequeno sorriso resignado. Venha, vamos descer e comer alguma coisa. À mesa, Kazuyama Gekko descobriu que Orochimaru tinha vindo à Terra da Água em busca de materiais para experimentos. Ele não esperava cruzar o caminho dele aqui. Entretanto, Kazuyama Gekko mencionou a Akatsuki. Você está monitorando esse grupo? Devo dizer que nossa última batalha ainda está bem viva na minha memória. O Rinnegan, hehehe, um dos 3 grandes doujutsu, e de longe o mais misterioso. Se eu pudesse, adoraria estudá-lo. Kazuyama Gekko, claro, você quer estudar tudo. Capítulo 622. Aku, não coma muitos doces. Você vai ter cáries. Entendi, sensei. Aku estava devorando sorvete em grandes mordidas. Para falar a verdade, alguém com Kekkei Genkai escudo de gelo realmente conseguia suportar o frio. Enquanto Kazuyama Gekko sentia frio ao comer sua refeição, Aku permanecia sentado no meio de uma nevasca, comendo sorvete como se nada estivesse errado. A cena era tão estranhamente comovente que Orochimaru soltou uma risada. Hehehe, Kazuyama, você está ficando cada vez mais com cara de babá de verdade. A propósito, como estão aqueles 2 garotos Michihito e Senko? Quer mandá-los para mim para uma sessão de treinamento? Michihito Gekko possuía um talento notável. Embora ainda um pouco atrás de seu pai,
era sem dúvida um prodígio entre prodígios. Orochimaru claramente o tinha em vista. Nem mencione aquele pirralho. Quem sabe o que deu nele? Ele está decidido a aprender Kinjutsu. Não, mais precisamente técnicas de lâmina. Ele passa todos os dias correndo atrás de Sakuma Taki, aprendendo com ele, e praticamente se esqueceu de mim, seu próprio pai. Quanto a Senko, ela se tornou aprendiz de Tsunade. Com Tsunade, Orochimaru ficou paralisado por um instante. Não que duvidasse da capacidade dela, mas sua mente não conseguia deixar de recordar seus hábitos notórios, beber, jogar. Ela era realmente uma professora confiável? Ao perceber o silêncio de Orochimaru, Kazuyama Gekko interveio para defendê-la. Ela já superou a hemofobia. Quanto a jogos de azar e bebida, não é grande coisa. O principal é que Tsunade herdou a floresta Shikotsu. Das 3 grandes terras sábias, eu já tenho a caverna Ryushi sob meu controle. Quanto ao Monte Myobuku, bem, eu nunca gostei dos sapos. E se a Senko tivesse que trabalhar com cobras, duvido que ela também gostaria. Depois de ponderar tudo, Tsunade acabou sendo a melhor opção para o futuro da minha filha. Mas, para ser sincero, também não acho as lesmas muito atraentes. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder isso. O que ele realmente buscava era a floresta Shikotsu e seu senjutsu. E claro, a própria Tsunade seria uma aliada formidável. Hehehe, Kazuyama, você sempre pensou à frente do seu tempo. Sem dúvida, existe um motivo por trás de suas escolhas. Afinal, Tsunade é uma do Sannin e a princesa do clã Senju. Seu status e força a tornam uma professora adequada. Orochimaru tomou um gole de água, um leve sorriso surgindo em seus lábios, talvez se lembrando do passado, ou talvez pensando no futuro. Kazuyama Gekko, no entanto, não achou que valesse a pena pensar demais nisso. Com ele por perto, ele próprio era o escudo mais forte de seus filhos. A propósito, Sensei, o senhor disse que veio à Terra da Água em busca de materiais. Que tipo de materiais? Kazuyama Gekko conhecia bem os hábitos de Orochimaru. Ele havia se refugiado na Terra das Cachoeiras e na Ilha da Tartaruga para realizar experimentos. Ele jamais imaginara que Orochimaru apareceria vagando pela Terra das Águas. Hehehe. Recebi notícias de que a situação na Terra da Água está piorando. É bem provável que esteja ligado a Akatsuki. Onde quer que o caos se instale, sempre há algo que vale a pena aproveitar. Ao dizer isso, o olhar de Orochimaru se voltou para Aku. Ele estudou o menino com um olhar atento e minucioso. Seus olhos, semelhantes aos de uma serpente, brilhavam levemente com interesse. Aquele olhar fez a pele de Aku se arrepiar. Os olhos de Orochimaru não eram normais, eram serpentinos. A aura de perigo que emanava dele deixou Aku com os nervos à flor da pele. Ei, Sensei, não assuste a criança. Aku é apenas alguém que eu encontrei por acaso. Você sabe como as coisas estão em Kirigakuri. Com a turbulência se espalhando por toda parte, é quase impossível para pessoas como nós sobreviverem. A névoa sangrenta não era uma brincadeira, era um massacre. Uma tirania dentro da própria vila, onde usuários de Kekkei foram massacrados por seus próprios companheiros. Hehehe, e essa é exatamente a oportunidade. Pretendo ir pessoalmente a Kirigakuri. Com sorte, encontrarei algo valioso por lá. Minha pesquisa chegou a um impasse. Mais experimentos não me levarão a lugar nenhum, seria melhor tentar a sorte em campo. Indo para a Vila da Névoa, hein? Kazuyama Gekko achou razoável. Afinal, ele havia se deparado com Aku. Quem sabia quem mais ele poderia encontrar se aventurasse mais fundo? Ele precisaria ficar de olho em Orochimaru. Um talento como Aku deveria estar sob sua tutela, e não correr o risco de ser reivindicado primeiro por seu mestre. Caso contrário, Orochimaru poderia muito bem levá-lo ao erro. Orochimaru, então, você pretende roubar a oportunidade do seu professor? Kazuyama Gekko, ei, somos todos família. Roubar é uma palavra muito forte. Pegar emprestado. Vamos chamar isso de empréstimo. Tudo bem. De qualquer forma, estou rastreando o paradeiro da Akatsuki. Vamos juntos? Orochimaru assentiu com a cabeça. Na verdade, no momento em que encontrou Kazuyama Gekko, já havia decidido que deveriam cooperar. A situação em Kirigakuri era complicada. Ter um aliado a mais, especialmente um tão ágil quanto Kazuyama, era uma vantagem. Nos dias seguintes, Kazuyama Gekko, Aku e Orochimaru viajaram juntos. Em pouco tempo, eles chegaram à ilha central da Terra da Água, onde Kirigakuri estava localizada. No instante em que Kazuyama Gekko pisou em suas margens, uma opressão pesada e familiar o dominou. Não era a presença de um inimigo poderoso. Era o clima. O nevoeiro nesta ilha era ainda mais denso, envolvendo tudo numa penumbra sufocante. Não importa quantas vezes eu venha, esse sentimento nunca muda. É difícil imaginar como as pessoas realmente vivem assim. Dá a sensação de que você poderia torcer a água diretamente das suas roupas. Kazuyama Gekko torceu a manga da camisa, irritado, e como previsto, gotas caíram. Hehehe. A terra molda as pessoas. Kirigakuri perdurou por tanto tempo por um motivo. Kazuyama, não seja tão duro. Orochimaru deu uma risadinha, o que fez Kazuyama Gekko revirar os olhos. Logo depois, os 3 seguiram em direção à aldeia. À medida que se aproximavam, o céu começou a escurecer. Sensei, você ouviu isso? Estou ouvindo. Parece que chegamos na hora certa. O olhar de Orochimaru vagou para o horizonte. Mesmo sem habilidades sensoriais, seus instintos de ninja experiente lhe diziam o suficiente. Tajitsuimi, sinta isso. Já fizemos isso. Um grande grupo está indo direto para Kirigakuri. Parece que uma batalha está prestes a começar. Uma batalha? A mente de Kazuyama Gekko trabalhava a mil, trazendo à tona memórias antigas. Então, a ideia lhe ocorreu. A revolta do clã Taketori, também conhecido como clã Kaguya. Eles surgiram durante a Terceira Grande Guerra Ninja, um clã de fanáticos por batalhas. Um povo que reverenciava a força acima de tudo, e que também possuía um Kekkei Genkai. Capítulo 623. Que noite animada esta se revelou. Kazuyama, parece que viajar com você realmente tem suas recompensas. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Orochimaru acelerou o passo, seu corpo deslizando para frente como uma serpente. A boca de Kazuyama Gekko se contraiu levemente ao ver a cena. Interiormente ele pensou, como se isso tivesse algo a ver comigo. Com a natureza de Orochimaru, mesmo que eu não estivesse aqui, ele teria conseguido esta noite de qualquer maneira. Aku, eu vou na frente. Você vem atrás. Tajitsuimi, fique de olho nele. Entendido, sensei. Tajitsuimi escapou do corpo de Kazuyama Gekko, transformando-se em uma serpente vermelha que se enrolou protetoramente em torno de Aku. Após esses últimos dias, Aku já estava familiarizado com ela e não sentia nenhum desconforto. Na verdade, Tajitsuimi até gostava dele. Com o Kekkei Genkai escudo de gelo, sua temperatura corporal era naturalmente baixa, refrescante e confortável para ela.
Kazuyama Jeko e Orochimaru chegaram à encosta da montanha, de onde a paisagem abaixo se revelou. Chamas iluminaram os arredores de Kirigakuri. A luta já havia começado. Tis. Onde há opressão, há resistência. Kirigakuri mantém essa política de Vila da Névoa Sangrenta há anos. E agora? Retribuição. Aquela política era verdadeiramente repugnante. Toda vez que ouvia o nome, Kazuyama Jeko sentia que matar o terceiro Mizukage naquela época tinha sido a decisão certa. Afinal, foi ele quem começou tudo. Uma pena mesmo. Ele deveria tê-lo derrubado mais algumas vezes. Hehehe, Kazuyama, você consegue ver quem está atacando? Duas pintas vermelhas na testa. Se não me engano, esse é o clã Kaguya, um povo que busca força acima de tudo. Com seus olhos Akomei ativos, suas características ficavam claras como o dia. Afinal, aquelas sobrancelhas, semelhantes às de Otsutsuki Kaguya, eram demasiado distintas. Vamos descer? A vista daqui não está suficientemente clara. Vamos. Ao ouvir a menção da Kaguya, a curiosidade brilhou nos olhos de Orochimaru. Juntos, os dois avançaram em direção à vila. Atrás deles, Aku lutava. Jovem, forçado a marchar à noite, sem o apoio de Tajitsuimi, ele teria ficado para trás há muito tempo. Quando ele finalmente chegou à metade do caminho até o topo da montanha, os dois já tinham ido embora. O coração de Aku afundou. Tajitsuimi, para onde foram o sensei e os outros? Ah, eles já desceram. Escute, pequeno Aku, não corra atrás deles. Olhe lá embaixo, Kirigakuri está um caos. Que negócio uma criança como você teria nessa bagunça? Mas eu quero seguir o sensei. Ei, escuta aqui. Fica só aqui. Você não queria aprender a construir uma casa como seu professor? Quer que eu te ensine? Sabendo que a batalha abaixo não era lugar para Aku, Tajitsuimi decidiu por ele. Para tranquilizá-lo, ela usou um truque, despertar sua curiosidade. Não passou de uma imitação dos métodos de Kazuyama Jeko, mas funcionou. E funcionou muito bem. Realmente. Mas meu gelo só consegue formar uma única camada. Qualquer coisa além disso, e ele se estilhaça. Aku já havia aprendido a usar chakra e conseguia formar gelo, mas suas reservas limitadas faziam com que suas criações fossem pequenas. Tajitsuimi deu-lhe uma solução simples. Isso acontece simplesmente porque seu chakra é muito pequeno. Mas quem sou eu? Sou Tajitsuimi, uma das 3 princesas serpentes da caverna Ryushi. Para mim, chakra não é nada. Observe atentamente. O chakra carmesim emanou dela, envolvendo Aku sob seu controle. De repente, ele sentiu uma força transbordante percorrendo seu corpo, uma sensação tão revigorante que lhe arregalou os olhos. Enquanto ele se maravilhava com a onda de energia, a voz de Tajitsuimi soou novamente. Não fique aí parado, pequeno Aku. Tente formar seu escudo de gelo. Tudo bem. Com o chakra dela o fortalecendo, Aku rapidamente conjurou um escudo de gelo. Desta vez, ele apareceu com rapidez e seu tamanho era muito maior do que antes. Tão rápido. Nunca pensei que conseguiria formar um bloco tão grande tão depressa. Tajitsuimi, você é incrível. Ela deu um leve sorriso, pensando. A criar filhos é realmente simples. Enquanto isso, Kazuyama Jeko não fazia ideia do que estava acontecendo na encosta da montanha. Ele agora estava do lado de fora de Kirigakuri com Orochimaru, observando a vila arder sob o brilho das chamas. Meu Deus, esse clã é destemido. Mal chegam a 100, ousando atacar Kirigakuri? Lamentável na verdade. O olhar de Kazuyama Jeko se voltou para um garoto que empunhava uma espada curta e pálida. Cada golpe abatia um inimigo. Calmo, firme, exalando uma aura assassina. Hehehe, você também o viu, não é, Kazuyama? Que muda magnífica. Esplêndida. Os olhos de Orochimaru também estavam fixos no jovem. Ele era extraordinário, apenas um menino, mas já um guerreiro mortal. Mesmo contra inimigos muito maiores, ele não demonstrava medo, abatendo-os com golpes impiedosos. Um gênio do clã Kaguya. Não consigo resistir à vontade de colecionar um talento como esse. Sensei. Ei, que olhar é esse? Kazuyama Jeko já o havia reconhecido. Kimimaro. Um tesouro como esse precisava ser protegido. Mas assim que ele falou, sentiu o olhar de Orochimaru fixo nele, penetrante e implacável. Isso lhe causou arrepios. Kazuyama, ao longo dos anos, quantas poções você pegou de mim? Alguma vez eu exigi o pagamento? Não. E os prodígios que você me trouxe, alguma vez os desprezei ou tentei retê-los para mim? Não. Kazuyama Jeko sabia exatamente aonde isso ia dar, mas não conseguia aceitar. Era Kimimaro. Espere, sensei. Você é mais indicado para a pesquisa. Não seria melhor deixar o desenvolvimento de talentos para mim? Hehehe, não. Kazuyama Jeko. Sinto que este menino e eu temos uma ligação. Ele me pertence. Ele se tornará um grande guerreiro, um que não pertence a ninguém. Então, Kazuyama, desta vez eu não vou ceder. Este garoto é meu. E assim, sem mais nem menos, Kimimaro foi reivindicado. Capítulo 624. Sinceramente, nenhum dos dois poderia ser culpado. A atuação de Kimimaro foi simplesmente deslumbrante demais. Kazuyama Jeko já conhecia sua força, o que fazia com que o garoto o valorizasse ainda mais. Orochimaru, por outro lado, o analisava com seus próprios olhos, fazendo dedução após dedução. Quanto mais calculava, mais animado ficava. Apenas uma criança, mas seus golpes eram impiedosos, e havia ainda aquela habilidade única. Orochimaru a vira com os próprios olhos, lâminas ósseas que se estendiam das mãos do garoto. Um Kekkei Genkai. Uma joia bruta. Uma joia com um Kekkei Genkai único. No campo de batalha, Kimimaro continuava seu massacre, com a expressão imutável independentemente de quem fosse seu oponente. Cada golpe de sua espada levantava uma névoa de sangue. Seu Kekkei Genkai lhe concedia a habilidade de manipular seus ossos. Embora longe de estar totalmente desenvolvido, era mais do que suficiente para derrotar seus inimigos. Que Kekkei Genkai peculiar. O Shikotsumi Aku do clã Kaguya. Sensei, o senhor não reconsideraria me entregar esta criança? Kazuyama Jeko estava numa fase em que simplesmente não conseguia resistir a uma oportunidade promissora. Tudo que lhe chamava a atenção, ele queria. Mas, infelizmente, desta vez Orochimaru não recuou. Hehehe, Kazuyama, eu te conheço muito bem depois de todos esses anos. Quanto mais você deseja algo, mais precioso isso se torna. E isso torna ainda mais impossível para mim entregar esta criança a você. Além disso, observe bem, não há brilho em seus olhos. Isso significa que ele era para mim. Almas solitárias precisam de um porto seguro. Hehehe. Orochimaru se glorificava sem qualquer pudor. Kazuyama Jeko não aguentou mais ouvir e o interrompeu. Já chega. Concentremo-nos no que está à nossa frente. Vamos enfrentá-lo agora ou esperar que a batalha termine?
Não acho que a Kaguya possa durar muito mais tempo. Embora a luta fosse intensa, era evidente que sua ofensiva estava perdendo força. Cada vez mais ninjas da névoa chegavam, e a maré da batalha estava mudando. Espere até que tudo acabe. Essa criança vai sobreviver. Eu sinto isso. Kazuyama Gekko olhou para ele surpreso. Intuição? Bem, ele tinha que admitir, a intuição de Orochimaru raramente falhava, já que Orochimaru havia feito sua escolha que assim fosse. Afinal, pelo que ele sabia da história, Kimimaro estava destinado a escapar do cerco sozinho de qualquer maneira. Como previsto, a batalha se desenrolou dessa forma. A vantagem inicial do clã Kaguya veio apenas de pegar Kirigakuri de surpresa. Assim que a vila reagiu, o resultado estava decidido. Ah, não consigo mais assistir a isso. Os Kaguya são os tolos. Vou pegar o pirralho. Então, recuamos. Orochimaru ainda pretendia esperar, mas no instante seguinte Kazuyama Gekko desapareceu de seu lado. Ele balançou a cabeça impotente, murmurando. Depois de todos esses anos, ainda tão impaciente. Hehehe. Mas tudo bem. Assistir a essa batalha é realmente entediante. Em meio ao caos, Kimimaro continuou matando sem pensar uma única vez. Preso, solto, brigando, matando. Era tudo que ele conhecia. Assim como Kazuyama Gekko dissera certa vez sobre Aku, Kimimaro era uma folha em branco. O tolo clã Kaguya o via apenas como uma arma, jamais como um ser capaz de pensar. Talvez para eles, uma arma não exigisse reflexão. Enquanto Kimimaro atravessava outro inimigo com uma lâmina de osso, uma figura surgiu repentinamente diante dele. Mas ao contrário dos outros, este não atacou. Com um gesto de mão. O quê? Não consegue se mexer? Preso em cristal, os olhos de Kimimaro se encheram de confusão. Seu corpo se recusava a responder. Instintivamente, seus ossos começaram a se agitar. Ossos mais duros que aço pressionavam o cristal prestes a se romper. XX, garoto. Não resista. Estou aqui para te levar embora. A batalha já acabou. O olhar de Kazuyama Gekko percorreu o campo de batalha. A rebelião Kaguya estava praticamente aniquilada. A maioria dos seus membros já estava morta. Kimimaro hesitou, depois se virou para olhar. E de fato, uma a uma, as figuras familiares ao seu redor estavam caindo, assim como aquelas que ele próprio havia batido. No instante seguinte, o ambiente ao seu redor mudou. Sensei, o senhor voltou? E aí, Aku? Estamos de volta. Sensei, quem é ele? Kazuyama Gekko usou o deus voador do trovão 2 vezes seguidas, trazendo Kimimaro e Orochimaru de volta à encosta da montanha de onde estavam anteriormente. No instante em que aterrissaram, Aku os notou. Ele estava absorto em moldar uma pequena casa a partir de sua camada de gelo. Para ser justo, a pequena estrutura era impressionante. Os olhos de Kimimaro também foram atraídos por aquilo. Gelo? Parece frio. Ei, sensei, este garoto agora é seu. Hehehe, que criança adorável. Por algum motivo, aquela risada e aquelas palavras fizeram Kazuyama Gekko sentir um arrepio na espinha. Continua tão assustador como sempre, mesmo depois de todos esses anos. Garoto, qual é o seu nome? Relaxe, eu só estou perguntando. Quem está atrás de você é quem está te levando. Mas já que eu te tirei do campo de batalha, você não deveria pelo menos me dizer seu nome? Kazuyama Gekko cruzou os braços, observando Kimimaro com divertimento. Ele teve que admitir, o garoto não era feio. Mas aqueles 2 pontinhos vermelhos na testa, eram sobrancelhas ou o quê? Kimimaro. Meu nome é Kimimaro. Seu rosto estava calmo, sua voz clara, seus olhos fixos em Kazuyama Gekko sem qualquer traço de emoção. Isso irritou Aku. Ele percebeu que aquele era o menino que seu sensei havia resgatado. Então, o que era aquela atitude? Ei, meu sensei te salvou. Você não deveria pelo menos agradecer? Quem é você? Quer brigar? Aku encarou com raiva, enquanto Kimimaro assumiu imediatamente uma postura de luta. Os dois se encararam, nenhum dos dois recuando. Não pense que você é tão importante assim. Cuidado, ou eu te transformo num picolé. A raiva cresceu em Aku enquanto ele estendia as mãos, sentindo um arrepio na ponta dos dedos. No instante seguinte, as pontas de gelo recém-formadas pareciam prontas para voar diretamente em direção a Kimimaro. Capítulo 625. Ao ver os 2 jovens prestes a brigar, Kazuyama Gekko caiu na gargalhada. Ele nem precisou intervir. O chakra de Tajitsuimi repentinamente aumentou, puxando Aku para trás de uma vez e derretendo todo o gelo que ele havia criado. Aku-chan, não comece brigas tão facilmente. Isso não é fofo. O chakra que te dei não era para lutar contra seus próprios aliados, sabia? Dominado pelo chakra de Tajitsuimi, Aku só conseguia encarar Kimimaro furiosamente. Mas Kimimaro permaneceu completamente indiferente, o que só enlouqueceu Aku ainda mais. Ao ver isso, Orochimaru deu um leve sorriso. Quem diria que esses 2 pirralhos não se dão bem de jeito nenhum? Kazuyama, você ainda pretende levar Kimimaro com você? Duvido que você consiga lidar com os 2. Ao ver o rosto presunçoso de Orochimaru, Kazuyama sentiu uma vontade enorme de chutá-lo para o outro lado da clareira. Mas também percebeu que a personalidade de Aku havia mudado por causa de sua interferência, tornando difícil o relacionamento entre ele e Kimimaro. Em vez de vê-los discutir o dia todo, era melhor separá-los. Você tem razão. Sensei, para onde o senhor vai agora? Kazuyama Gekko já tinha planos em mente. Ele também havia visto o estado de Kirigakuri. Ficou claro que a base da Akatsuki não havia sido construída em nenhum lugar próximo. Ele refletiu sobre isso e aceitou silenciosamente o fato. Afinal, o principal motivo da Akatsuki para estabelecer uma base era armazenar a estátua demoníaca do caminho exterior. Algo tão grande não caberia em nenhum lugar perto de Kirigakuri. Então, ele decidiu continuar a busca por toda a Terra da Água. Já que encontrei algo, pretendo voltar. E Kazuyama, eu aconselharia você a não ir para o norte agora. Quando cheguei aqui, Komogakuri estava lançando contra-ataques ao redor do país da água contra Kirigakuri. Tente não se deixar levar por isso. Kazuyama Gekko sabia muito bem sobre aquele incidente, foi ele quem o iniciou. Ao ouvir o aviso de Orochimaru, ele não conseguiu conter o riso. O que é tão engraçado? É? Não me diga que eram aquelas 2 pessoas de antes? Kazuyama sentiu com a cabeça enquanto ria com um tom de orgulho na voz. Fui a Komogakuri, dei uma boa surra no 8 caudas e depois atraí seus homens para longe. É claro que quando derrotei, usei a técnica de transformação para me disfarçar de ninja da névoa. Orochimaru, não é à toa que Komogakuri odeia tanto a névoa. Isso explica tudo. Kirigakuri. Lord Mizukage, a rebelião do clã Kaguya foi completamente suprimida. Todo o clã Kaguya foi exterminado. O 4º Mizukage inspecionou pessoalmente a cena. Seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto observava os corpos espalhados pelo chão. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Eliminem todos os cadáveres.
Não quero ver nenhum deles amanhã. O Anbu assentiu com a cabeça e começou a dar ordens aos subordinados para limpar a área. Contudo, por algum motivo, o quarto Mizukage sentiu que algo estava errado. Seu olhar se voltou para as montanhas distantes antes de emitir outra ordem. Mandem os Anbu patrulharem a vila. Não deixem ninguém escapar. E fique de olho em como também. Maldito seja o clã Kaguya, causando problemas numa hora dessas. Kirigakure estava agora assolada por problemas internos e externos. Kumogakure os provocava constantemente e agora o clã Kaguya havia escolhido aquele momento para se rebelar. Essa sequência de eventos fez o quarto Mizukage franzir a testa profundamente. Ele tinha a sensação de que havia algo mais acontecendo, mas, por enquanto, não conseguia descobrir o que. Impotente, ele só pôde deixar para lá. No dia seguinte, o clã Kaguya havia desaparecido daquelas terras para sempre. Entretanto, Kazuyama Jeko se separou de Aku e Orochimaru. Em vez de seguir diretamente para Kirigakure, ele começou a viajar ao redor da cidade. Sua primeira parada foi a região norte da névoa. Havendo guerra ou não, ele planejava explorar toda a Terra das Águas. Na região sul da Terra da Água, em uma ilha distante da área central, à primeira vista, parecia uma ilha deserta, mas não era. Muren Uchiha escolheu especificamente esta ilha para guardar a estátua demoníaca do caminho exterior. A ilha era coberta por montanhas. Eles haviam escavado um dos picos mais altos, transformando-o na base da Akatsuki. Nesse instante, no interior da base, a imponente estátua demoníaca do caminho exterior erguia-se majestosa na escuridão. Diante dela, duas figuras, uma alta, outra baixa, estavam de pé, encarando-a. Ei, Dou, isso vai mesmo funcionar? Já lhe enviei tantos indivíduos para testes. Por que ainda não viu o fantoche humano que você prometeu? Muren Uchiha olhou para o garoto à sua frente com clara irritação. Mas Dou permaneceu calmo, como se nada daquilo lhe dissesse respeito. Ele tinha sua própria explicação. 1 mais 1 é igual a 2, mas essa lógica não se aplica tão facilmente a marionetes. Fazer com que dois Kekkei coexistam não é simples. A propósito, como anda a situação do clã Kaguya? Não se esqueçam de me enviar os cadáveres deles. O clã Kaguya. Era óbvio que a rebelião deles estava intimamente ligada aos dois que estavam ali presentes. O clã Kaguya foi aniquilado ontem à noite. Zetsu já foi a Kirigakure buscar os corpos. Você deve recebê-los esta tarde. Mas não se esqueça da sua pesquisa. Eu ainda quero ver aquele boneco capaz de possuir 2 Kekkei Genkai. Muren Uchiha bufou. Para ele, o clã Kaguya não passava de um bando de bárbaros. Ele só precisou sussurrar algumas palavras, e eles ficaram eufóricos. Eu sei, não me apresse. Pesquisa não pode ser forçada. Se você tem tanto tempo para ficar me importunando, por que não vai procurar alguém que seja útil? As veias saltaram na testa de Muren Uchiha. Desde que trouxera aquele garoto Kabuto de volta, tanto seu poder quanto seu temperamento haviam aumentado, e agora ele nem sequer ouvia mais. Um verdadeiro pirralho. Por causa dele, Kakuzu vivia reclamando. Você sequer se dá conta de que Kakuzu tem problemas sérios com você? O orçamento da organização não comporta esse tipo de desperdício. Kakuzu estará de volta em alguns dias. É melhor você ficar fora de vista. Se ele surtar, não espere que eu o impeça. Kabuto zombou com desdém. E daí se Kakuzu viesse atrás dele? Será que eles realmente pensavam que ele ainda era o mesmo garoto de antes? Tendo dominado todas as técnicas secretas de Sazori e da Areia Vermelha, Kabuto estava confiante em sua força. No mínimo com seus bonecos, ele poderia enfrentar Kakuzu de igual para igual. Afinal, ele agora representava o auge da técnica de manipulação de marionetes. Capítulo 626. Nas regiões mais ao norte da Terra das Águas, existia apenas um punhado de ilhas, conhecidas localmente como as 3 Ilhas do Norte. Elas formavam um pequeno grupo voltado principalmente para o comércio e a vida cotidiana. De pé na proa do navio, Kazuyama Jeko contemplava a ilha à frente, não muito menor que a ilha principal do País da Água. Um brilho intenso reluziu em seus olhos. Seu instinto lhe dizia que aquele poderia finalmente ser o lugar certo. Muren Uchiha. O sexto sentido do chefe do clã Jeko? Nagato. Ignorância. Bem, a vida costuma ser assim, não se chega ao destino sem dar alguns desvios. Claro, Kazuyama Jeko não estava pensando nada disso. Ei, Aku, pare de praticar. Já estamos quase chegando na cidade. Faça uma pausa. Kazuyama Jeko não pôde deixar de notar que seu pequeno barco estava praticamente se transformando em uma geladeira. Desde que Tajitsuhime havia dado a Aku um treinamento especial, o garoto havia se tornado completamente obcecado, praticando suas técnicas de liberação de gelo todos os dias. Como resultado, Kazuyama Jeko, que acabará de escapar de terras congeladas, se viu de volta em um campo de neve artificial. Entendi, sensei. Mas sensei, por que o gelo que eu faço ainda é muito mais fraco do que os seus cristais? Aku olhou para o pingente de cristal que Kazuyama Jeko havia feito para ele com uma expressão confusa. Ele já vinha condensando seu chakra com mais intensidade, tornando seu gelo mais duro e denso, mas, comparado aos cristais que Kazuyama Jeko conseguia formar com tanta facilidade, ainda havia uma grande diferença de qualidade. Hahaha, Aku, você só está aprendendo há alguns dias e já acha que pode me alcançar? Boa ambição. Continue trabalhando nisso. Aku, essa cara do sensei é tão irritante. Principalmente porque o sorriso de Kazuyama Jeko era simplesmente presunçoso demais. Em pouco tempo, os dois se aproximavam de seu destino. Mas antes mesmo de chegarem à costa, Kazuyama Jeko pressentiu algo estranho. Usando sua visão de inseto para observar, ele já havia percebido a situação no porto. Aku, assim que chegarmos à costa, fique perto de mim. Não se afaste muito. Há algo de errado nesta ilha. De fato, algo estava errado. Ninjas da névoa podiam ser vistos por todo o porto. Era evidente que a ilha estava sob lei marcial. Transformação. Ao ver a quantidade de ninjas da névoa reunidos ali, Kazuyama Jeko imediatamente ativou a técnica de transformação. Ele precisava esconder sua identidade. Se a névoa o descobrisse, as coisas poderiam ficar complicadas. Afinal, se o fantasma de Konoha aparecesse de repente em Kirigakure, ele provavelmente se veria cercado por toda a vila. Talvez não lhe custasse a vida, mas certamente seria um grande incômodo. Além disso, desta vez ele havia entrado sorrateiramente.
Quando a técnica de transformação fez efeito, a aparência de Kazuyama Gekko mudou para a de um homem comum de meia idade. Uau, sensei, essa é a técnica de transformação. Mas, por que você se transformou nisso? Akusha não conseguia entender muito bem o raciocínio de Kazuyama Gekko. Afinal, ele ainda era só uma criança. Havia muitas coisas além de sua compreensão. Hehehe, não se preocupe com isso. Apenas fique perto de mim. E quando estivermos em terra firme, não revele seu Kekkei Genkai. Kazuyama Gekko entrou na cabana, desenrolou um pergaminho e retirou uma pilha de mercadorias. Esses itens estavam selados há tanto tempo que praticamente acumulavam poeira. Finalmente ele encontrara uma utilidade para eles. Mercadorias diversas, sobras de suas antigas aventuras comerciais. Ele não esperava que fossem úteis hoje. Seu plano era simples, fingir ser um comerciante trazendo suprimentos. Era uma identidade falsa que ele já havia usado inúmeras vezes, uma que nunca o havia decepcionado. Devido aos repetidos ataques de Komogakuri, as 3 ilhas do norte permaneceram em constante alerta. Como centro econômico da Terra da Água, essas ilhas eram vitais para a estabilidade da nação. O assédio contínuo de Komogakuri só pioraria a situação de um país que já enfrentava dificuldades financeiras. Por essa razão, sob as ordens do Daimyo, Kirigakuri enviou um grande número de ninjas para guarnecer a área. Quem vai lá? O que te traz às 3 ilhas do norte? Kazuyama Gekko mal havia pisado em terra firme quando 2 ninjas o detiveram, realizando imediatamente uma rigorosa verificação de identidade. Mas Kazuyama estava preparado para isso. Sou um comerciante e estou aqui para reabastecer meu estoque. Acabei de receber um novo carregamento e pretendo vendê-lo nas 3 ilhas do norte, disse ele com desenvoltura. Este é meu filho, Aku. Todas as minhas mercadorias estão no navio. Vou precisar contratar alguns trabalhadores para ajudar a descarregá-las. Ele tirou uma peça de roupa, cujo design era claramente diferente de tudo que se via em Kirigakuri. Ao verem a mercadoria, os 2 ninjas assentiram com a cabeça e então avisaram. Muito bem, façam seus negócios honestamente. Mas não vão mais para o norte, principalmente não naveguem da costa norte. Entenderam? Ultimamente, bandidos têm rondado as proximidades das fronteiras da Terra da Água. Se você não quiser ser roubado, fique longe. Muito bem, circulem. Vão para a costa. Kazuyama sorriu amigavelmente, acenando com a cabeça enquanto fazia um gesto para que Aku seguisse até a ilha. Assim que pisaram nos movimentados cais e ruas, os olhos de Aku se arregalaram em espanto. Afinal, ele nunca tinha visto uma cidade tão animada. Hehehe, bem chique, né? Está tudo bem. Assim que nossa jornada pela Terra da Água terminar, eu te levarei a outras nações. Você verá que este lugar não é tão impressionante assim. Kazuyama havia viajado por muitas terras ao longo dos anos e visto inúmeras cidades grandiosas. Comparada a elas, esta não era nada de especial. Ainda assim era inegável. Kirigakuri havia destacado muitos ninjas para cá. Eles estavam por toda a cidade. Ele encontrou uma pousada e alugou um quarto antes de se dirigir a Tajitsuimi. Tajitsuimi, estou contando com você. Tente perceber a região, montanhas, rios, desfiladeiros, qualquer coisa desse tipo. Na verdade, esqueça isso. Apenas faça o seu melhor e sinta a ilha inteira. Tajitsuimi vinha seguindo Aku de perto, absorvendo a sensação refrescante e revigorante que ele emanava. Mas ao ouvir as palavras de Kazuyama, ela quase perdeu a paciência e o autocontrole. Maldito Kazuyama! Você quer que eu sinta a ilha inteira? Você realmente acha que meu chakra nasce em árvores? Refinar o chakra senjutsu era um processo lento e meticuloso, especialmente porque eles tinham acabado de voltar do mar. O balanço do barco tornava quase impossível reunir energia natural de forma eficaz. E a energia natural em alto mar, mesmo que existisse, seria escassa. Irmã Tajitsuimi, eu sei que é difícil. Quer saber? Assim que eu passar na farmácia, compro todas as amoras de cobra desta ilha para você, combinado? Vamos lá, dê o seu melhor. Depois de todos esses anos juntos, Kazuyama sabia exatamente como atingir o ponto fraco de Tajitsuimi. Ela era uma glutona, de cabo a rabo. Ao ouvir falar em bagas de cobra, Tajitsuimi quase babou. Ela sentiu vigorosamente, mas não sem antes lembrá-lo, frutas de cobra. Você prometeu. Não se preocupe, eu vou conseguir para você. Kazuyama sorriu. Ele estava praticamente nadando em dinheiro agora, e as bagas de cobra não eram exatamente caras. Contanto que ele conseguisse localizar a base da Akatsuki o mais rápido possível, tudo valia a pena. Capítulo 627. Com a fruta de cobra como recompensa, Tajitsuimi finalmente se sentiu motivada. As habilidades de percepção de seu chakra senjutsu começaram a se ativar. Sensei, o que Tajitsuimi está fazendo? Aku observou Tajitsuimi se enrolar, fechar seus olhos de cobra e permanecer completamente imóvel. A curiosidade falou mais alto. Em resposta, Kazuyama deu uma explicação simples. Aku, você precisa entender, embora geralmente treinemos com chakra, chakra não é tudo neste mundo. Algumas pessoas não conseguem extrair chakra de jeito nenhum, então não podem se tornar ninjas. Mas outras conseguem elevar o chakra a um nível muito mais alto. Isso é Sanjutsu, também chamado de energia natural. Sua irmã, Tajitsuimi, é uma serpente carmesim que vem praticando há sabe-se lá quantos anos. O chakra Senjutsu possui uma característica única, permite que você sinta as pessoas e as coisas ao seu redor. Por enquanto, concentre-se apenas no seu treinamento de ninjutsu. Quando você estiver forte o suficiente para se virar sozinho, talvez tenha uma chance de aprender Senjutsu também. Ao dizer isso, Kazuyama não estava pensando nas 3 grandes terras sábias. O que lhe veio à mente foi Orochimaru. Orochimaru havia estudado Senjutsu com sucesso. Com Jugo, um receptáculo de energia natural, o refinamento do selo amaldiçoado progrediu mais rápido do que o esperado. Se o selo amaldiçoado pudesse ser controlado, mesmo um corpo pseudo-sábio seria um recurso valioso. Afinal, lutar contra o Jinchuriki das 10 caudas certamente exigiria energia Senjutsu. Ter alguém por perto que pudesse manipular energia natural era definitivamente uma vantagem. Mas então um pensamento lhe ocorreu. E se a 10 caudas realmente aparecesse? Espera, e ele? O que ele deveria fazer? Droga, ele era o Jinchuriki das 7 caudas. De jeito nenhum, ele tinha que eliminar a Akatsuki rapidamente. Eles não podiam ter sucesso. Tajitsuimi, o quê? Kazuyama, algo está errado. Na parte norte da ilha, o caos está se instaurando. Pelo que parece, como está por trás disso? O quê? O que está acontecendo? Como está atacando? Sério? Existe um tratado de paz em vigor. Como eles podem ser tão ousados?
Tajitsuhime, você não está brincando, né? Não há como invadir a terra da água, não é? Os olhos de Kazuyama se arregalaram em descrença. Vendo sua dúvida, Tajitsuhime quase perdeu a compostura. Você ainda não acredita em mim? Por que você simplesmente não voa até lá e vê com seus próprios olhos? Os combates no norte são intensos. Kazuyama não perdeu mais tempo. Ativou sua técnica de fuga transparente e saltou pela janela. Antes de partir, gritou: Tajitsuhime, cuide de Aku. Já volto. Como ele não havia reunido energia natural previamente e não possuía a técnica da serpente enrolada, não podia usar senjutsu para voar. Em vez disso, duas asas se abriram de sua cintura e ele ao solvou. Aquele ditado, quanto mais alto você estiver, mais você verá, provou ser absolutamente verdadeiro. Do céu, Kazuyama viu o caos que Tajitsuhime havia mencionado. Mas não eram ninjas de como atacando. Pareciam mais piratas? Assim como havia bandidos em terra, havia piratas no mar. Mas por que os piratas invadiriam a costa para saquear dessa maneira? Algo parecia errado. Para confirmar sua suspeita, Kazuyama voou direto para o centro da batalha. Depressa. Todos andem mais rápido. Ei, pare de pegar tranqueira inútil. Pegue as coisas valiosas. Preciso explicar? Um capitão pirata gritava furiosamente com sua tripulação, claramente frustrado com a incompetência deles. Mas o jeito como ele agia, simplesmente não parecia que ele tinha vocação para esse tipo de trabalho. Equipe, quer dizer, chefe. Não se preocupe, vamos pegar todas as coisas caras. Sim. Se parecer valioso, não hesite, leve tudo. Esse grupo de piratas era enorme, facilmente mais de 100 pessoas. De cima, Kazuyama observava os piratas claramente inexperientes e não pôde deixar de se perder em pensamentos. Nesse instante, uma voz familiar ecoou em sua mente. Ei, Kazuyama, eles não te lembram seus antigos discípulos? Acabei de começar, estou todo animado e imprudente. Mas não consigo fazer nada direito. Shoumei comentou enquanto comia insetos. Kazuyama sentiu em concordância. Sim, eu tive o mesmo pensamento mais cedo. Parece que Como aprendeu alguns truques. Eles estão apenas fazendo aos outros o que fizeram com eles. E com todos aqueles trapos. Tenho que admitir, a atuação deles é decente. Ele agora tinha certeza. Aquele grupo de piratas era, na verdade, composto por ninjas de Como disfarçados, que saqueavam as 3 ilhas mais prósperas do norte da Terra das Águas. Parece que Kirigakuri não vai ficar de braços cruzados enquanto seu país sofre. Isso foi rápido. Aquele que está na frente, aquela espada. De repente, uma figura chamou a atenção de Kazuyama. Uma enorme lâmina de carrasco e um rosto coberto de tatuagens. Não era aquele Biva Juzou? Ele já não tinha saído de Kirigakuri? O que ele ainda estava fazendo aqui? Esquisito. Piratas? Duvido. Ninja de Como sem vergonha, rebaixando-se a táticas tão vergonhosas? Liberação de água. Técnica da projétil do dragão de água. Biva Juzou era uma figura de alto escalão em Kirigakuri. Assim como Kazuyama, ele havia passado pela guerra e tinha sérias dúvidas sobre a identidade dos piratas. Em um momento como este, os únicos ousados o suficiente para atacar a Terra da Água tão abertamente seriam Komogakuri. O confronto começou quase imediatamente. Observando o caos se desenrolar, Kazuyama de repente deu um sorriso malicioso. Ei, Kazuyama, esse sorriso é assustador. O que você está planejando? Você não vai se aproveitar do caos, vai? O comentário de Shoumei fez Kazuyama cair na gargalhada, uma gargalhada sonora e estridente como a de um ganso. Quack, quack, quack. Você adivinhou. É exatamente isso que eu vou fazer. Com toda essa confusão, mesmo que eu faça alguma coisa, Kirigakuri não vai suspeitar de mim. Kazuyama não era do tipo que deixava um banquete intocado. Com uma oportunidade como essa, como ele poderia resistir? Sem hesitar, ele mergulhou em linha reta. Sua velocidade surpreendeu até mesmo Shoumei. Tis, tis, tis. Achei que Como tivesse passado por momentos difíceis, mas eu realmente te subestimei. Não importa em qual aldeia você apareça, eles estão fadados ao azar. Kazuyama não dava a mínima para o que Shoumei pensava. Com uma montanha de tesouros bem à sua frente, nada mais importava. Capítulo 628. Kazuyama Gecko, que já havia invadido a cidade, dissipou instantaneamente sua técnica de fuga transparente e usou uma técnica de transformação para se disfarçar de pirata. Então, com um largo sorriso no rosto, ele correu em direção a uma joalheria próxima berrando: empacote todas as joias para mim. Depressa. Seu lojista desgraçado, quer que eu te amarre, te pendure na proa do nosso navio e deixe os tubarões te devorarem até virarem ossos de Aku? E vocês aí, escondidos numa joalheria? Entreguem tudo de valor que estiverem usando. Não me obrigue a fazer isso eu mesmo. Ele entrou no personagem em um segundo, simplesmente perfeito. Kazuyama personificava a essência de um bandido implacável. Ele era agora um tigre descendo a montanha, sua verdadeira natureza revelada. Num instante, ele havia revirado toda a joalheria por dentro e por fora. Com um saco abarrotado nos ombros, seu rosto estava estampado num sorriso. Eram joias, coisas valiosas. Enquanto isso, todos dentro da loja tremiam de medo. Tudo que lhes restava eram as roupas do corpo, dinheiro, joias, relógios, tudo havia desaparecido. Que horror! Esses piratas são loucos? Ele até roubou meus óculos. Sem meus óculos, não consigo ver nada. Pessoal, o que está acontecendo agora? Um homem de olhos semicerrados estremeceu de medo persistente. Ele realmente não esperava que um pirata fosse tão implacável. O homem ao lado dele, que também estava escondido, deu-lhe um tapinha no ombro em sinal de consolo e explicou por que o pirata havia lhe roubado os óculos. Cara, aprenda a lição. Por que usar óculos com armação dourada sem motivo? Não dava para usar algo mais simples? Veja como aquele pirata reagiu ao ouro. Ele preferia matar 3.000 por engano do que deixar um escapar. Suspiro, não podemos mais ficar na terra da água. É um caos. Ao ouvir isso, todos suspiraram. Perder dinheiro era uma coisa, mas perder a vida? Isso seria o fim. Para salvar a própria pele, decidiram deixar a terra da água durante a noite. XX, eles já começaram a brigar por lá. Uau, aquele dragão d'água. Uau, aquele relâmpago. Se fossem piratas comuns, eu escreveria meu nome ao contrário. Kazuyama, com sua grande mochila nas costas, encontrou um lugar isolado para guardar seus pertences em pergaminhos. Assim que saiu, viu uma batalha feroz irromper nas proximidades. A água jorrava, relâmpagos cortavam o céu, o espetáculo era intenso. Mas nada disso o preocupava. Seu objetivo era saquear o máximo possível. Ei, amigo, em qual equipe você está? De repente, 2 figuras apareceram atrás dele, vestidas como ele, também piratas. Kazuyama olhou para eles, mas não respondeu. Em vez disso, repreendeu-os com exasperação. Que diabos há de errado com vocês? Você não consegue ver a briga ali?
ali? Apressem-se e saqueiem. Diante da bronca, os dois piratas congelaram por um instante. Mas então perceberam, ele tinha razão. O capitão e os outros estavam lutando bravamente e lá estavam eles, vagando sem rumo. Ugh, que indignos. Eles eram membros de elite de Kumo. Cara, você acertou em cheio. Valeu mesmo. Ei, cara, vamos saquear. Tem uma joalheria ali? É essa? Ao saber que eles estavam indo para a joalheria, Kazuyama os interceptou novamente. Não vá lá. Eu já saqueei tudo. Sigam em frente vocês dois. Nós vamos nos separar. Ao verem o pergaminho nas mãos de Kazuyama, os olhos dos dois irmãos brilharam de admiração. Olhem só isso. Só um ninja de como conseguiria se mover tão rápido. Entendi. Valeu, mano. A dupla acatou o conselho de Kazuyama e avançou rapidamente. Kazuyama quase caiu na gargalhada. Kazuyama, você é um idiota. Essa é a rua dos lanches, né? Eles nem sequer olham para as placas. Shoumei já estava se dobrando de tanto rir. Do ponto de vista privilegiado no céu, eles já tinham mapeado toda a planta da cidade. Ele tinha certeza, absoluta certeza. Como um apreciador da boa comida, embora sua dieta consistisse principalmente de insetos, as pulpas de bicho da zeda fritas, os gafanhotos e os escorpiões da rua de comidas de rua eram seus favoritos absolutos. Sempre que passavam por ali, ele exigia que Kazuyama lhe trouxesse alguns. Assim, Shoumei tinha a rua dos petiscos em alta consideração. Ao ouvir as palavras de Shoumei, Kazuyama sorriu maliciosamente e olhou para a placa de rua à beira da estrada. Por algum motivo, porém, o nome na placa estava completamente legível, claramente vandalizada. Sou apenas uma pessoa bondosa. Vendo todos eles tão magros e debilitados, comer mais não faria mal nenhum. Hehehe. Aquela risada. Quem acreditaria que ele não era um vilão? Entretanto, em meio à batalha, Biva Juzou, um dos 7 espadachins ninja da névoa, enlouqueceu. Seu Kubikiriboushou já havia derrotado 6 piratas, mas logo ele próprio se tornou o alvo. Seu oponente era formidável, dominando a liberação de relâmpago com maestria. O relâmpago supera a liberação de água. Isso forçou Juzou a um impasse, deixando-o incapaz de se libertar e ajudar seus companheiros. Maldita Kumo! Como ousa atacar minha terra da água com tanta audácia? Vocês estão rasgando o tratado de paz? Juzou desviou de um raio. Após a recente batalha, manchas de água estavam por toda parte. A água conduz eletricidade. Mesmo tendo usado o chakra para se isolar da superfície da água, ele ainda sentia um formigamento no corpo. Diante do rugido furioso, o pirata bufou friamente com desdém. O que Kumo escondeu? Nós somos os piratas do trovão. Estes mares são o nosso domínio. Terra das águas? Viemos para tomar a sua terra das águas. Liberação de relâmpagos. Raio. As palavras eram inúteis. Lute. A marca em forma de cruz na testa de Juzou estava praticamente transbordando. Mas o que ele poderia fazer? O outro lado não admitiria, nenhuma discussão mudaria isso. Maldita Vila da Nuvem. Tome esta lâmina. Diante da liberação de relâmpagos, ele não ousou usar a liberação de água, temendo danos colaterais, nem pôde empregar a liberação de névoa. Isso só facilitaria o saque para o inimigo. Ele estava sufocando de frustração. Os outros ao seu redor também lutavam ferozmente. Os Kuma haviam vindo preparados desta vez, numerosos, divididos em 2 grupos, um para lutar, outro para saquear. Mesmo com a Vila da Névoa aguardando a ilha, era difícil se defender. Quanto a Kazuyama, bem, ele estava praticamente morrendo de rir. Embora considerasse a economia das 3 ilhas do norte subdesenvolvida, ninguém jamais reclamou de saques gratuitos. Em poucos instantes, ele já havia saqueado 5 lojas, incluindo uma farmácia. Ele havia levado todas as ervas medicinais que encontrou pela frente, incluindo inúmeras bagas de cobra. Para sua surpresa, ele até descobriu uma única raiz de flor de 7 folhas e um galho naquela mesma loja. Essa era a mesma erva que o ajudara a derrotar o sábio da caverna Ryushi naquela época. Capítulo 629. Ei, Kazuyama, o que houve? É apenas uma flor de 7 folhas e um galho. Por que você está tão surpreso? Shoumei parecia completamente perplexo enquanto Kazuyama segurava a flor nas mãos. Quando Kazuyama foi à caverna Ryushi, ele havia cortado sua conexão com Shoumei, pois não sabia o que o aguardava lá. Por causa disso, Shoumei não fazia ideia do que aquela flor significava. Nada, só, pensando em como o tempo voa. Quantos anos se passaram num piscar de olhos? A vida é tão imprevisível. Mas ei, roubar pessoas ainda é o que me faz mais feliz. Deixando o sentimentalismo de lado, Kazuyama transformou-se mais uma vez num furacão de furtos, avançando em direção à próxima loja. Mas assim que chegou à porta, alguém o interrompeu. Ali, malditos piratas. Liberação de água, chicote de água. Um jato de água atingiu-o com força. Kazuyama nem cogitou que valesse a pena desviar com a técnica do deus voador do trovão, seria um insulto às suas habilidades. Com um leve giro do corpo, ele evitou o golpe sem esforço. Ao se virar, viu vários ninjas de Kirigakura encarando-o, com as armas já apontadas em sua direção. Reforços da Vila da Névoa? Isso foi rápido. Eu nem sequer me diverti ainda. O humor de Kazuyama azedou, seu bom momento arruinado. Ele havia se esquecido completamente da disposição das 3 ilhas do norte. As ilhas estavam dispostas em uma formação triangular, e seus sistemas de suporte eram incrivelmente rápidos. Mas mesmo assim, isso não lhes dava o direito de estragar a diversão dele. Escória de Kumo, ousando se disfarçar de piratas e causar estragos. Hoje nenhum de vocês sairá daqui vivo. Ataque. Claramente, ambos os lados já estavam tensos. Enquanto o ninja da névoa avançava contra ele, Kazuyama sorriu. Lidar com ninjas desse nível? Até mesmo mover um dedo por eles parecia um desperdício de esforço. Ah, coitados. Da próxima vez, pelo menos certifiquem-se de escolher o adversário certo. Dito isso, Kazuyama nem sequer olhou para eles e entrou casualmente na loja. Um segundo depois, os ninjas da névoa que avançavam desabaram no chão como se tivessem coreografado a queda em conjunto. XX Kazuyama, admita, esse pó de escama é muito mais poderoso do que antes, hein? Veneno mortal. Incolor, inodoro e se espalha como fogo em palha. Quem ainda está dizendo que eu sou a besta com cauda mais fraca? Ah, espera aí, eu nunca fui a mais fraca. Aquele 3 caudas, Isobu, lixo. É claro que Kazuyama havia agido. No momento em que o ninja da névoa apareceu, ele ordenou que Shoumei liberasse uma nuvem letal de pó de escama. Resumindo, toxina mortal.
Como diz o ditado, se a morte quer você morto à meia-noite, quem se atreve a retê-lo até o amanhecer? Com esse veneno, ficar parado pode te salvar, mas se mexer demais, seu corpo será inundado de toxinas. Morte instantânea. Um verdadeiro pesadelo. Os pobres ninjas da névoa nem perceberam o que os atingiu. Mas quem mandou eles atacarem daquele jeito? Vamos esvaziar esta loja e sair daqui. Saiba a hora de parar enquanto ainda está ganhando. Perfeito. Kazuyama sabia muito bem o que acontecia com as pessoas que se tornavam gananciosas. Por isso, ele sempre parava enquanto estava em vantagem. E desta vez, ele havia lucrado muito. Como levaria a culpa? Kirigakuri sofreria a derrota, e ele, Kazuyama, sairia vitorioso. Com esse pensamento, ele ativou a técnica do deus voador do trovão e retornou instantaneamente à pousada. A ilha dele não era mais ao norte, então, embora o local estivesse em quarentena, não havia sofrido danos significativos. Sensei, o senhor voltou? Kazuyama, você voltou. E daí? Eles eram ninjas de Kumo? Aku e Tajitsuimi o cumprimentaram assim que ele retornou. Kazuyama relatou tudo o que tinha visto. Mas ao terminar, ele congelou subitamente. Tajitsuimi, que estava ansiosa para sair depois de ouvir falar da intensidade da batalha, imediatamente notou seu silêncio. Ei, Kazuyama, o que há de errado com você? A viagem te abalou? As palavras dela trouxeram Kazuyama de volta à realidade, e um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Tajitsuimi, acabei de ter uma ideia. Aquela ilha lá no norte é uma bagunça, e aqui é tão tranquilo. Que tal eu agitar um pouco as coisas? O que ele queria dizer não poderia ser mais claro. Era o momento perfeito, atacar das sombras e criar o caos. Afinal, esse tipo de oportunidade não surge duas vezes. Meu Deus, Kazuyama, você é realmente louco. Embora alguns dos ninjas que guardavam esta ilha tenham ido para o norte, ainda restam quase uma centena aqui. Você pretende eliminar todos eles? Os olhos de cobra de Tajitsuimi se arregalaram em descrença. Não era que ela achasse que ele não pudesse fazer aquilo. Ela sabia muito bem que para Kazuyama seria fácil. Mas se ele fosse capturado, isso significaria guerra declarada com Kirigakuri. Tic. Aqueles fracotes. Me avistar? Que piada. Mesmo que o Mizukage apareça pessoalmente, ele não vai me encontrar. Ele não estava blefando. Com suas habilidades, mesmo que o quarto Mizukage liderasse a equipe pessoalmente, Kazuyama não hesitaria. Ativar a técnica de fuga transparente, teletransportar-se com o deus voador do trovão. O que eles poderiam fazer? Se ele quisesse ir embora, ninguém poderia impedi-lo. Tajitsuimi, fique de olho no Aku. Ei, tem um trabalho a fazer. De qualquer forma, eu não gosto nem da névoa nem de Kumo. Aku, fique perto de Tajitsuimi. Não importa os sons que você ouça, não fique bisbilhotando por aí. Dito isso, Kazuyama desapareceu mais uma vez da sala. Tajitsuimi e Aku ficaram se encarando. Irmã Tajitsuimi, o que o sensei está fazendo? Seu professor idiota foi assaltar alguém. Tajitsuimi balançou a cabeça em sinal de impotência. Ela não aprovava as travessuras de Kazuyama, mas sabia que era simplesmente quem ele era. E honestamente, nem Kirigakuri nem Komogakuri eram exatamente exemplos de santos aos olhos dele. Kazuyama havia retornado à ilha. Hora de uma festinha. Ele dirigiu-se a um local escondido nos arredores da cidade, não hesitou por um segundo e formou um sinal de cruz com as mãos. Técnica de múltiplos clones das sombras. A técnica de clones sombrios múltiplos, letal em combate, essencial para roubos. Nuvens de fumaça branca irromperam em rápida sucessão. Quando tudo se dissipou, mais de 100 piratas vestidos de preto estavam à espera. Metade de vocês, segurem o ninja da névoa. Usem apenas liberação de água, liberação de vento ou ninjutsu básico. Não se entreguem. Para o resto de vocês, a mesma regra de sempre. Peguem tudo que for valioso. Capítulo 630. Kazuyama Jeko não era novato nesse tipo de trabalho. Ele já o havia feito muitas vezes antes, e a experiência o tornará bom nisso. Kazuyama, já que está aí, me traz uns petiscos. Qualquer coisa grelhada. Estou farto de comer insetos todos os dias. É verdade que os Kikaishu tinham muito chakra, mas o sabor era muito insosso. Nada se comparava ao sabor rico do tempero 5 especiarias, picante ou cominho. Kazuyama quase recuou a perna assim que deu um passo à frente. Sério? Ele estava se esforçando ao máximo para prejudicar a economia do inimigo, e descobriu que seu próprio irmão era um apreciador da boa comida. Sempre pensando em comida. Bem, o que ele podia fazer? Família é família. Melhor dar-lhe o que ele queria. Os clones de Kazuyama já haviam sido eliminados, enquanto ele próprio ativou a técnica de fuga transparente e seguiu em direção à Rua dos Lanches. Irmãos, ataquem. Peguem o dinheiro, peguem a comida, levem tudo o que puderem. A cidade, outrora pacífica, mergulhou subitamente no caos. Um bando de piratas invadiu as ruas gritando slogans enquanto avançava. Qualquer um que estivesse em seu caminho era nocauteado e jogado para o lado. E se por acaso alguém tivesse objetos de valor consigo, sinto muito. Eles também seriam roubados antes de serem descartados. Droga! Esses piratas não deveriam estar nas Ilhas do Norte? O que eles estão fazendo aqui? Atenção, pessoal, parem os piratas. Rápido! Com as Ilhas do Norte já sob ataque de piratas, a maior parte das forças ninja desta ilha foi enviada como reforço. Os poucos defensores restantes não esperavam que os piratas atacassem as duas ilhas ao mesmo tempo, ficando momentaneamente atordoados. Ainda assim, como ninjas de Kirigakuri, eles mantiveram sua disciplina. Embora surpresos, contra-atacaram rapidamente para interceptar os invasores. É só isso de ninja que sobrou para você? Lixo da Vila da Névoa. Irmãos, vamos mostrar a eles do que nossa tripulação pirata é capaz. Use ninjutsu para eliminá-los, depois saquei tudo. Esse tipo de encenação nem precisava de ordens do corpo original. Os clones sabiam exatamente o que fazer. Bem, é claro que sim. Afinal, todos eles eram Kazuyama Jeko. Quando o ninja da névoa tentou resistir, a resposta dos clones foi simples. Liberação de vento. Grande avanço. Liberação de água. Projétil do dragão de água. Liberação de vento. Técnica de corte de vento. Liberação de água. Projétil de corrente de água. Ondas de técnicas de liberação de vento e água irromperam do exército de clones. Podem ter sido jutsus de baixo nível, mas o que importava era quem os estava usando. Para resumir, a mesma técnica da grande bola de fogo de Uchiha Fugaku e de Uchiha Madara eram duas coisas completamente diferentes. O ninja da névoa percebeu rapidamente que algo estava errado, mas já era tarde demais. Uma tempestade de rajada de vento e jatos de água caiu sobre a região. Bum! Droga! Esses piratas não são normais. Os jutsus deles são muito fortes.
Envie um sinal de socorro agora. Após um breve confronto, a guarnição da Vila da Névoa já havia sofrido pesadas baixas. Sem outra opção, eles lançaram um sinalizador para o céu, um pedido de socorro de emergência. Os ninjas da névoa são patéticos. Irmãos, acabem com eles. A primeira onda de ataques já havia rompido a formação dos defensores. No instante seguinte, o exército de clones investiu. Eles lutaram com os punhos, com armas e até mesmo com a técnica da prisão de água. A batalha foi um massacre completo. Em apenas um confronto, a guarnição da Vila da Névoa foi dizimada, alguns mortos, outros capturados. Os clones restantes iniciaram imediatamente uma nova rodada de saques. Em pouco tempo toda a ilha entrou em pânico. Entregue tudo que for valioso. Só queremos dinheiro. Só isso. Ei, você ainda está correndo? Acha que pode me ignorar? Uau, que bela aquisição. Agora é minha. O exército de clones seguia uma política misericordiosa. Roubar, mas não matar, despojando todos à vista de seus pertences. De volta à pousada, Tajitsuimi sentia tudo o que acontecia na ilha através de seu chakra. XX, seu professor é mesmo uma figura. E o ninja da névoa? Tão fraco assim? Derrotado em uma única troca de golpes, Tajitsuimi suspirou, meio impressionada com o poder de Kazuyama, meio desdenhosa do ninja da névoa. E ele se autodenominava uma das 5 grandes vilas ninja? Que piada! Irmã Tajitsuimi, o sensei está bem? Bem, tire-o bem. Seu sensei é como um tigre descendo a montanha. Ele ataca qualquer um que vê. Tajitsuimi balançou a cabeça em sinal de impotência. Ela viverá por muito tempo e conhecerá todos os tipos de pessoas, mas alguém como Kazuyama Gecko? Isso era inédito. Enquanto ela murmurava para si mesma, talvez por alguma estranha sensação de conexão, Kazuyama apareceu de repente usando a técnica do deus voador do trovão. Ele deixou cair uma cesta de bagas de cobra no quarto, e desapareceu novamente sem dizer uma palavra. Tajitsuimi ficou paralisada. Olhando fixamente para a cesta, seus olhos se arregalaram. Esqueça as reclamações. Ela mergulhou de cabeça e começou a devorar as frutas vermelhas. Que delícia. Aku, esqueça o que eu disse antes. Seu professor é um cara ótimo, de verdade. Você deveria aprender com ele. Não se preocupe, quando você chegar à caverna Ryushi, eu mesmo lhe mostrarei tudo. Aku só conseguia olhar, incrédulo. Momentos atrás, Tajitsuimi estava cheia de arrogância, e agora se mostrava bajuladora como uma serva. Ao mesmo tempo, sobre as águas próximas às Ilhas do Norte. Droga, de onde vieram todos esses piratas? As Ilhas do Norte estão sob ataque. Os reforços já foram enviados? O orador tinha apenas cerca de 1,43 metros de altura, cabelo verde, roupas verdes e uma arma longa e estranha presa às costas, que parecia um palito de dente gigante. Não era ninguém menos que o quarto Mizukage, Karatashi Agura. As 3 Ilhas do Norte eram cidade-chave da Terra da Água, e seu ataque repentino não era assunto trivial. Embora já tivesse enviado reforços, ele ainda se sentia inquieto. E como a mansão do Daimyo havia emitido um aviso urgente, ele viria pessoalmente. Ele pensava que apenas a ilha mais ao norte estava sob ataque, mas, ainda em seu navio, viu sinais de socorro vindos de outra ilha. Suas sobrancelhas se franziram fortemente. Lord Mizukage, quais são as suas ordens? Dividam as tropas. Você vai para a Ilha do Norte, eu fico com a outra. Precisamos estabilizar a situação imediatamente. A expressão de Yagura escureceu. Algo naquela situação parecia estranho. E quando ele relacionou isso aos movimentos recentes da Vila da Nuvem, sua carranca se aprofundou. Aqueles malditos selvagens das nuvens começaram a roubar as pessoas agora. Mas já que ousaram pôr os pés na minha terra das águas, não sairão daqui vivos. Capítulo 631. Enquanto isso, Kazuyama Gecko continuava ocupado supervisionando seu próprio saque. Seus clones se moviam cada vez mais rápido, enquanto o corpo original permanecia na Rua dos Lanches, comendo enquanto ajudava Shoumei a coletar as iguarias que desejava. Ei, Shoumei, que tal experimentar um takoyaki? Hein? O dono dessa barraca é inacreditável. Como é que ele simplesmente vai embora no meio do preparo? Não se preocupe. Eu mesmo sou bastante versátil. Kazuyama arregaçou as mangas e começou a fazer takoyaki ele mesmo. Observar os pequenos tentáculos de polvo crepitando na grelha fez a boca de Shoumei salivar incontrolavelmente. Ei, Kazuyama, aquele ali, eu quero aquele ali. Não é um inseto, mas ver um polvo me lembra daquele cara, Gyuki. Hahaha, então com certeza temos que experimentar. Rindo, Kazuyama selou uma porção do takoyaki pronto para mais tarde e começou a comer o seu. A rua de comidas de rua ficava na direção oposta de onde seus clones estavam roubando, então ele não estava nem um pouco preocupado em ser incomodado. Além disso, a rua inteira estava deserta. Todos já haviam evacuado. Quem o incomodaria? Nesse instante, uma luz vermelha cruzou o céu repentinamente e pousou bem ao lado dele. O chakra da Tajitsuimi? Aconteceu alguma coisa? Ao sentir aquele chakra, Kazuyama usou instantaneamente a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar de volta à pousada. Como esperado, Tajitsuimi já havia retornado à forma humana, com uma expressão grave. Kazuyama, algo está errado. Sinto uma imensa fonte de chakra se aproximando da ilha. Este chakra não parece humano. Não humano? Kazuyama franziu a testa. Um chakra que não pertencia a um humano. Poderia ser uma besta com cauda? As bestas com cauda do país da água, 3 caudas, 6 caudas. Poderia ser um Jinchuriki? Qual direção? Sul. De Kirigakuri então. Os pensamentos de Kazuyama dispararam claramente. Eles haviam enviado alguém poderoso. Meus clones ainda estão saqueando. Se eles chegarem, terei que ordenar que parem. Eu os interceptarei. Mesmo sendo um Jinchuriki, Kazuyama não sentia medo. Seu objetivo não era vencer, mas sim ganhar tempo para realizar seu grande roubo. Você quer que eu vá com você? Não precisa. Se eu usar Senjutsu, vou me expor muito facilmente. Ele pretendia confiar apenas em ninjutsu convencional. Suas técnicas de liberação de água e liberação de fogo eram ambas poderosas, e com o terreno a seu favor. Nem mesmo uma besta com cauda o consideraria um adversário fácil. Certo. Além desse chakra enorme que está vindo
para cá, há alguns outros com assinaturas de chakra significativas se movendo em direção à Ilha do Norte. Provavelmente são reforços, então você precisa agir rápido. Tajitsuimi aumentou sua produção natural de energia, expandindo seu alcance sensorial para abranger tudo ao seu redor, e então transmitiu a informação para Kazuyama. Ele acenou com a cabeça uma vez e desapareceu usando a técnica do deus voador do trovão. Quando reapareceu, já estava na costa sul da ilha. Shoumei, você consegue vê-los? Sim, eu os vejo, um baixinho de cabelo verde. Com seus olhos de inseto, Kazuyama também o avistou. Exatamente como Shoumei havia dito, um homem baixo de cabelos verdes estava parado na proa do navio. O quarto Mizukage, Karatashi Yagura. Então, ele realmente se tornou o Jinchuriki do Três Caudas. Ele tem a aura do Três Caudas, Izobu. Definitivamente um Jinchuriki. Kazuyama, qual é o plano? Eliminar ele? A voz de Shoumei carregava uma faísca de entusiasmo, como se ele estivesse querendo ir atrás do Três Caudas há muito tempo. Kazuyama revirou os olhos. Ei, Shoumei, isso não é típico de você. Quando você ficou tão violento? Essa é o Três Caudas. Você não pode simplesmente sair por aí matando-a. O antigo Shoumei não era assim. Ele costumava ser todo paz. Quando foi que ele ficou tão sedento de sangue? Ao ouvir as queixas de Kazuyama, Shoumei riu sem jeito. Vamos lá, Kazuyama. Naquela época eu não conseguia vencer ninguém. Mas agora, com a sua ajuda, estou transbordando de confiança. Lembra daqueles idiotas que me atormentavam quando eu era só um inseto? Agora que me tornei alguém importante, é claro que quero me vingar. Isso realmente fazia sentido. Kazuyama se lembrava claramente, antes disso, Shoumei era apenas um grande inseto branco. Naquela época, ele não conseguia derrotar ninguém. Até mesmo Seis Caudas, Saiken, poderia tê-lo acabado facilmente. Infelizmente, não podemos ir atrás do Três Caudas desta vez. Estamos aqui apenas para atrasá-lo. Não se esqueçam, estou representando a Ordem das Nuvens Ocultas. Se eu demonstrar muita força, será um problema. O dinheiro era mais importante do que lutar. Portanto, não havia a menor chance de Kazuyama exagerar. Com esse pensamento, ele começou a se mover. Vamos dar um pequeno presente de boas-vindas ao quarto Mizukage. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Liberação de vento. Grande avanço. Grande avanço. Grande avanço. Ele iniciou o ataque com um ninjutsu combinado. Usando o terreno a seu favor, a técnica da grande cachoeira de Kazuyama se transformou em uma onda gigantesca. Impulsionada pelo vento impetuoso, a onda colossal se chocou contra o navio do quarto Mizukage com uma força avassaladora. O quarto Mizukage e as dezenas de ninjas atrás dele imediatamente perceberam a perturbação no mar. A onda colossal era impossível de ignorar. Eles já nos avistaram? O alcance e o poder desse jutsu, e esse vento. Definitivamente não são piratas comuns. Parece que como enviou sua elite desta vez. Yagura permaneceu calmo na proa com o rosto indecifrável. Seus olhos penetrantes reconheceram instantaneamente a extraordinária escala do ataque. Só isso já confirmava que não se tratava de um ataque pirata. Era uma operação da Ordem das Nuvens. Defender. Ao seu comando, quase todos os ninjas atrás dele avançaram. Liberação de água. Muralha de água de 10.000 milhas. Dezenas de ninjas da névoa executaram uma técnica combinada, invocando vastas paredes de água que se erguiam uma após a outra. O choque da água do mar contra a água do mar transformou toda a superfície em um caos. Tis. Isso sim é o que eu chamo de elite da névoa. Aqueles com quem lutei antes deviam ser apenas um bando de chunin. Ele lançou um olhar para as bandanas deles, o mesmo emblema de Kirigakuri daqueles que seu clone havia derrotado anteriormente. Mas a diferença de poder era gritante. Tis. Vamos continuar. Liberação de água, clone de água. Liberação de água, técnica de ocultação na névoa. Com um sorriso no rosto, Kazuyama partiu para o ataque. Capítulo 632. Por que a Vila da Névoa se chama Vila da Névoa? Não seria porque ela está perpetuamente envolta em uma densa neblina? Liberação de água. Técnica de ocultação na névoa. Essa era a técnica característica dos ninjas de Kirigakuri. Mas agora Kazuyama Gecko foi o primeiro a usá-la. Tendo derrotado o terceiro Mizukage anos atrás, ele havia adquirido todas as técnicas de liberação de água do terceiro. Combinado com sua posterior amplificação de ninjutsu, seu domínio da liberação de água havia ultrapassado em muito o do próprio terceiro Mizukage. Uma torrente de névoa densa jorrou de sua boca e em instantes, a superfície do mar foi coberta por uma espessa névoa cinzenta. Técnica de ocultação na névoa, é isso? Esses ninjas ocultos de Kumo, como ousam usar a técnica de ocultação na névoa contra nós, os ninjas ocultos da névoa? Eles devem morrer. Karatashi Yagura caiu na gargalhada ao observar a densa neblina se espalhar pelo mar. Por tantos anos, apenas os ninjas da Vila da Névoa haviam usado névoa contra outros, ninguém jamais ousara usar névoa contra eles. Que absurdo! Que coisa mais ridícula! Acelere! Avance direto! Vou ver que truques esses bastardos de como conseguem aprontar. Não era que Karatashi Yagura estivesse confiante demais, era simplesmente que o ninja da Ordem da Névoa entendia a técnica de ocultação na névoa melhor do que ninguém. Ele não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de algo perigoso estar à espreita na névoa. Mesmo que houvesse algum problema, eles tinham certeza de que conseguiriam lidar com ele. Ao seu comando, o navio acelerou mais uma vez, mergulhando na densa névoa. No momento em que entraram, o ataque de Kazuyama Gecko começou. Ei! Seus pirralhos da névoa vão para o inferno. Um clone de água surgiu debaixo das ondas, avançando diretamente em direção ao navio que transportava o ninja da névoa. Ataque inimigo. Só um. Derrubem-no. De fato, havia apenas um único clone de água, avançando imprudentemente. O resultado era previsível. Kunai e shurikens voaram pelo ar, perfurando o clone até que ele ficasse parecido com uma peneira. Splash. No instante seguinte, o clone se dissolveu em uma poça. Mas, no momento em que a água apareceu, todos os ninjas da névoa sentiram que algo estava errado. Porque no centro daquela poça havia um conjunto de etiquetas explosivas. Boom. As etiquetas protegidas por chakra não foram completamente encharcadas, pelo contrário, detonaram com ainda mais violência quando o clone desapareceu. A explosão provocou tremores por todo o casco do navio. Um lampejo de impaciência cruzou os olhos de Karatashi Yagura. Para ele, tais ataques eram insignificantes. Fossem clones ou não representavam nenhuma ameaça. Mas sua confiança provou ser prematura. Continuem o ataque. Com aquele rugido, o mar ao redor do navio irrompeu quando um clone de água após o outro emergiu. Não os deixem chegar perto do casco. Contra-ataque.
Karatashi Yagura cruzou os braços com uma expressão grave ao dar as ordens. O navio transportava um número considerável de ninjas, 80 no total. A julgar por suas observações, havia pouco mais de uma centena de atacantes ao redor deles. Eles dariam conta do recado. Liberação de água, formação de parede de água. Liberação de água, chicote de água. Liberação de água, técnica de estilhaços de água. Uma saraivada de ninjutsu de liberação de água preencheu o ar, intercalada com shurikens e kunais voando. Num instante, uma batalha feroz e caótica irrompeu ao redor do casco do navio. Cada clone atingido desencadeava outra explosão. Bum! A sequência de explosões sacudiu o enorme navio sob os pés do ninja da névoa, fazendo-o balançar violentamente de um lado para o outro. O rosto de Karatashi Yagura escureceu. Ele compreendia perfeitamente a intenção do inimigo: afundar o navio, cortar seus meios de transporte e forçá-los a se deslocar a pé. Isso atrasaria seu avanço e esgotaria suas forças. Liberação de água, pilar de formação de água. Ao ver as explosões continuarem, Karatashi Yagura não hesitou mais e agiu por conta própria. Uma enorme onda de chakra liberou uma técnica defensiva de liberação de água muito além da barreira de formação de água. Enormes pilares de água se ergueram ao redor do navio, formando um escudo que nem mesmo os clones que se chocavam conseguiram perturbar. E pensei que você não fosse tomar nenhuma atitude. Então você acabou não conseguindo se conter. Sendo assim, liberação de água, maré furiosa. A voz sinistra de Kazuyama Jeko ecoou de forma arrepiante pela névoa antes mesmo que Karatashi Yagura pudesse reagir. Uma força tremenda irrompeu sob o navio, erguendo toda a embarcação para cima. Nada bom. Ele está mirando no casco. A repentina onda de energia sob o navio pegou Yagura de surpresa. Mas a essa altura, já era tarde demais, o jutsu de Kazuyama já havia sido desencadeado. A técnica da maré furiosa canalizava a força da água para criar um enorme ciclone ascendente. Embora fosse apenas um jutsu de rank B, seu poder concentrado fazia com que seu impacto destrutivo rivalizasse com o de muitas técnicas de rank A. Apesar do tamanho do navio, ela não era páreo para a técnica do Super Kage Kazuyama Jeko. Bum! Rachadura! Os sons de impacto e de madeira estilhaçando ecoaram juntos. Todos os ninjas da névoa a bordo do navio empalideceram, incluindo Karatashi Yagura. Malditos ninjas de Kumo! Abandonem o navio, pessoal! Fiquem atentos a emboscadas. Com o casco destruído, o naufrágio era inevitável. Melhor abandoná-lo agora do que afundar com ele. Pode-se dizer que o pior cenário que Yagura temia finalmente se concretizou. E ainda não terminamos. Liberação de água, lança d'água. As ondas implacáveis de liberação de água não deram tempo para respirar aos ninjas da névoa. Jatos de água se endureceram em inúmeras lanças, que se precipitaram em sua direção em uma chuva mortal. Eram tantos que obscureciam a visão, engolfando todos os ninjas da névoa à vista. Ninja sensorial, encontre o inimigo. Todos os outros, defendam e contra-ataquem. Yagura emitiu suas ordens metodicamente, mas quando os ninjas sensores espalharam seu chakra para escanear os arredores, seus rostos congelaram. Havia assinaturas de chakra demais. Embora muitas pertencessem a clones de água, a quantidade era absurda. Lord Mizukage, estamos cercados. Há mais de 100 inimigos ao nosso redor. Karatashi Yagura piscou, incrédulo. O quê? Repita isso? Sim, Kazuyama Jeko estava preparado. Ele conhecia a fraqueza dos clones de água. Eles possuíam apenas 1/10 do poder do original e eram úteis somente para fintas. Então, ele usou a técnica de múltiplos clones das sombras para criar 100 clones totalmente capazes. Alguém desavisado poderia pensar que você está planejando eliminar o próprio Mizukage. 100 clones. Isso é mais do que toda a força deles. Kazuyama, em que você está pensando? Shoumei mastigava seu takoyaki, olhando sem palavras para Kazuyama Jeko, que se escondia em segurança à distância. De fato, o corpo real de Kazuyama não se moveu em nenhum momento. Cada ataque estava sendo absorvido por seus clones. Ele estava jogando pelo seguro, e estava perfeitamente bem com isso. Capítulo 633. Diante das provocações de Shoumei, Kazuyama Jeko caiu na gargalhada. É exatamente assim que deveria ser. O que mais você esperava? Será que eu realmente devo entrar de cabeça e enfrentá-los de frente? Eu sei que você está louco para enfrentar o Três Caudas, mas este não é o momento certo. Karatashi Yagura já havia se tornado o Jinchuriki do Três Caudas, e como quarto Mizukage, atacá-lo agora poderia levar a consequências imprevisíveis. Qual é o problema? Ele é só um Jinchuriki. Não é como se você nunca tivesse derrotado antes. Atraí-lo para o mar e matá-lo lá? Kazuyama estava prestes a retrucar, mas algo lhe ocorreu de repente. Ele ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Ao ver seu silêncio incomum, Shoumei ficou confuso. Normalmente Kazuyama já teria zombado dele, mas desta vez ele não disse nada. Ei, Kazuyama, você não está pensando seriamente em matá-lo, está? Eu estava apenas brincando. Shoumei conhecia bem o temperamento de Kazuyama. Esconder-se nas sombras? Sem problemas. Tramar para obter lucro ou semear o caos? Não havia problema. Mas tomar a iniciativa em uma luta direta? Isso não era nada típico dele. Matá-lo talvez não seja realista. Mas não se esqueça, existe outro campo de batalha lá fora no mar. Nesse momento, Kazuyama sorriu, seu sorriso se tornando mais sombrio e travesso. Ele acabará de bolar um plano totalmente novo, um plano que tornaria as coisas muito mais interessantes. Shoumei, eu estou tomando a iniciativa. Dito e feito, Kazuyama avançou rapidamente, pisando na superfície do mar e correndo velozmente pela névoa em direção à linha de frente. A batalha no mar já havia atingido seu ápice. O ataque dos clones das sombras era feroz, e mesmo com o próprio Mizukage liderando os ninjas da névoa, eles se viam lutando para reagir. Droga! Será que esses ninjas de como treinaram especificamente o estilo água? Será que eles estão tentando usar o próprio território da Terra das Águas contra nós? O quarto Mizukage, Karatashi Yagura, encarava as ondas quebrando à sua frente, sua mente girando em descrença. Cada uma das 5 grandes vilas ninja tinha sua própria especialidade elemental, e Vagakuri favorecia o estilo terra.
Tsunagakuri, o estilo vento. Kerigakuri se destacava no estilo água. Kumo, naturalmente, era especializada no estilo relâmpago. Konoha era a exceção. No entanto, nenhum dos ninjas de Kumo que o antecederam havia usado uma única técnica de relâmpago. Todos eles lutavam com liberação de água, e suas técnicas aquáticas eram ainda mais poderosas do que as de suas próprias tropas da névoa. Por um instante, Yagura se perguntou se toda a sua compreensão do mundo estava errada. Droga! Há quanto tempo esses selvagens de Kumo estão se preparando para isso? Usar o próprio território da Terra das Águas contra nós? Canalhas! Liberação de água, bala de canhão de ferro, barragem de 5 tiros. Furioso, Yagura brandiu sua arma. O chakra jorrou dele em torrentes, comprimindo a água em 5 projéteis gigantescos que dispararam contra o inimigo. Todos, ataque em grande escala. A ilha ainda estava sendo saqueada. Eles não podiam se dar ao luxo de perder tempo ali. Infelizmente, o objetivo de Kazuyama nunca foi mantê-los todos presos ali, apenas atrasá-los. E a julgar pela situação, seu plano estava funcionando perfeitamente. Os ataques dos clones das sombras usaram o terreno a seu favor, erguendo ondas gigantescas que forçaram os ninjas da névoa a se concentrarem inteiramente na defesa. Mas quando o rugido de Yagura ecoou, acompanhado por seus 5 disparos de canhão d'água, as forças da névoa partiram para o ataque com tudo. As técnicas de liberação de água irromperam uma após a outra. Quase 10 balas de dragão de água avançaram em uníssono. Lutar no mar deu vantagem aos ninjas da névoa. Foi um choque de água contra água, ninja contra clone. No exato momento em que as ondas opostas colidiram, ocorreu uma anomalia. Liberação de vento. Vento de 1000 faces. Uma violenta rajada de vento rasgou subitamente a névoa, dispersando o ar por completo. Inúmeras lâminas de vento cortaram o ar, afiadas o suficiente para cortar até mesmo o próprio mar. O mar, já fervilhando devido à batalha, foi atingido por esta terrível tempestade de rajadas de vento. Liberação de água. Pilar de formação de água. Ao perceber a aproximação da tempestade, Yagura rapidamente invocou uma técnica defensiva. Colunas de água rugindo jorravam para cima, colidindo com as pás do vento no ar. O impacto provocava um aguaceiro que caía em cascata sobre o mar. Ainda não acabou. Liberação de água. Dança do dragão de água. Antes que as tropas da névoa pudessem se recuperar, o mar sob seus pés começou a se agitar. Um após o outro, os dragões de água irrompem das profundezas, dispersando completamente sua formação. Caramba! Aqueles bastardos de Kumo. A fúria de Yagura aumentou novamente à medida que os ataques continuavam implacavelmente. E o responsável por tudo isso observava calmamente a uma curta distância. Se ele for um Jinchuriki perfeito, fazê-lo perder o controle não será fácil. Preciso chamar a atenção dele, fazer com que ele me persiga. Kazuyama refletiu sobre o assunto e decidiu que seus próximos ataques teriam como alvo direto Yagura. Assim que ele detonasse, todo o resto se encaixaria perfeitamente. A névoa apareceu muito rápido. Que pena. Para o bem do nosso grande plano, não posso deixar você passar. Kazuyama já havia usado a técnica de transformação para se disfarçar de pirata. Ele deu um passo à frente, caminhando com ousadia até a vanguarda enquanto seus outros clones se separavam em uníssono para abrir caminho para ele. Para o inimigo, parecia exatamente como subordinado se submetendo ao seu superior. Seus bastardos de como acham que podem me parar? Vocês não chegam nem perto. Mas admito, não esperava que Komogakuri treinasse tantos ninjas proficientes em liberação de água. Que intenções maliciosas. Nesse ponto, Yagura estava completamente enganado, ou talvez não totalmente. Afinal, era verdade que essa guerra havia sido instigada por Kumo. Kazuyama estava apenas fingindo, usando a situação a seu favor. Nós não somos de Kumo, nós somos piratas. Não suportávamos ver o país da água vivendo tão confortavelmente, então viemos saquear um pouco. Qual o problema? Kerigakuri é tão mesquinho assim? Você come a carne e nem sequer nos deixa um gole do caldo? O escárnio de Kazuyama estava no nível que ultrapassava o de um Kage. Não importava que seu oponente fosse o Mizukage. Mesmo que fosse seu próprio Hokage, ele diria a mesma coisa. Se você o irritar, ele te afogará apenas com palavras. E como previsto ao ouvir as palavras de Kazuyama, Yagura riu novamente. Estava furioso, fervendo de raiva, e então caiu na gargalhada. Chega de conversa. Matem todos eles. Liberação de água. Técnica do espelho d'água, torrente. Yagura brandiu sua arma de cabo longo, atingindo a superfície do mar. Instantaneamente, um enorme espelho surgiu diante dele, sua técnica característica, o espelho d'água. Só que desta vez, o reflexo irrompeu como uma torrente furiosa, rugindo com imensa força e poder. Ele está prestes a fazer sua jogada? Ótimo. Então ele quer brincar com água? Vamos ver quem ganha. Capítulo 634. Enfrentando a técnica de liberação de água de Karatashi Yagura, Kazuyama Jeko sorriu. Juntando as mãos bruscamente, sem formar nenhum selo, o mar sob seus pés começou a agitar-se como água fervente. Liberação de água, técnica da maré furiosa. Outra onda de força violenta avançou, colidindo com o jutsu de Yagura e lançando jatos de água do mar em todas as direções. Entretanto, a batalha entre os clones e os ninjas da névoa havia atingido seu ápice. Com o oceano como campo de batalha, ambos os lados se enfrentaram ferozmente ninjutsu, taijutsu e ferramentas ninja transformaram o mar em uma zona de guerra caótica. Ei, Lorde Quarto Mizukage. Parece que progredir na carreira não é mais uma opção para você. Talvez meus camaradas já tenham terminado o saque. Ha. Enquanto lutava, Kazuyama zombava implacavelmente, sua voz transformada transbordando uma arrogância irritante. Essas palavras inflamaram a fúria do quarto Mizukage. Desgraçado. Liberação de água. Técnica do espelho d'água. Liberação de água. Projétil do dragão de água. Os olhos de Karatashi Yagura brilharam em vermelho, sua fúria tão intensa que até mesmo seus selos de mão se aceleraram. Para Kazuyama, tudo pareceu um borrão de movimento. E então, o jutsu tomou forma. Um espelho muito maior do que antes materializou-se diante de Yagura, seguido por dragões de água que alçaram voo. Mas então, algo estranho aconteceu. Segundo o entendimento de Kazuyama, a técnica do espelho de água criava um espelho à base de água que refletia uma cópia exata do oponente, capaz de usar as mesmas técnicas com igual poder. Ele sempre fora cauteloso com esse jutsu, usando uma fina camada de névoa como uma tênue barreira à sua frente, não para proteção, mas para ocultar sua forma. No entanto, Yagura usou a técnica do espelho d'água para replicar as próprias balas do dragão de água, multiplicando seu número instantaneamente. Ora, um projétil do dragão de água produzido em massa, hein?
Combinação de ninjutsu, hehehe. Que pena para você, eu também consigo fazer isso. Liberação de água. Técnica da dança do dragão de água. Enquanto os dragões de água de Yagura foram duplicados através da técnica do espelho de água, os de Kazuyama eram genuínos, verdadeiras balas de dragão de água. Era uma técnica que antes era usada pelo terceiro Mizukage, e que agora ele dominava. Droga, droga. Seus malditos bastardos de Kumo. Vou massacrar todos vocês. Com o confronto entre os dois lados, as baixas começaram a aumentar entre as tropas da névoa. Nem mesmo sua elite da Ambu foi poupada. O cheiro de sangue começou a se espalhar pelo mar, levando Yagura à beira da perda de controle. Um clarão carmesim emanou de seu corpo, e o sorriso de Kazuyama se alargou. Shoumei, olha só. Perfeito, não é? Eu realmente forcei a saída do chakra da besta com cauda. Diga-me, você consegue acreditar na força mental desse cara? Nem se compara a mim. Shoumei estava prestes a responder, mas as palavras de Kazuyama o deixaram sem palavras. O que ele quis dizer com não dá para comparar? Espere, pensando bem, ele realmente não podia discordar disso. Tudo se resumia à mentalidade. Kazuyama era um trapaceiro de cabo a rabo, sua compostura sempre fora inabalável. Mesmo quando perdia o controle, nunca durava muito tempo. Ele vivia interpretando o papel de malandro, então as falhas comuns de um Jinchuriki nunca se manifestaram nele. Claro, também ajudou o fato de ele ser um Jinchuriki perfeito, capaz de se fundir perfeitamente com Shoumei. O quarto Mizukage, que o antecedeu, claramente não ocupava o cargo há muito tempo. A instabilidade típica de um novo Jinchuriki era evidente em sua aparência. Quando as emoções se exaltavam demais, o chakra da besta com cauda começava a vazar incontrolavelmente. Olhem para ele agora, o manto da besta com cauda havia se formado, e até mesmo seus olhos estavam carmesins. Vou te matar. Yagura, envolto no chakra da besta com cauda, abandonou completamente o ninjutsu e atacou como um foguete. Atrás dele, o ninja da névoa viu seu Mizukage perdendo o controle, e imediatamente fez a escolha certa. Parem de lutar. Recuem. Mover. Fiquem fora do alcance de ataque do Lorde Mizukage. Liderada pela Ambu, toda a força começou a recuar freneticamente pelo mar, aterrorizada com a possibilidade de ser apanhada no meio do ataque. Afinal, esta era uma besta com cauda. Apesar de Yagura ter conseguido suprimir o poder do Três Caudas desde que se tornou um Jinchuriki, todos eles já tinham presenciado o que era um ataque de fúria. Recuar era a única opção sensata, e certamente, seu Mizukage não os culparia por isso. Nossa, parece que seus subordinados acabaram de te abandonar. Jinchuriki, hein? E não é como se eu nunca tivesse visto um antes. Vamos lá, vamos ver do que você é feito. Kazuyama se preparou para a batalha. Ele sabia que o quarto Mizukage tinha potencial como Jinchuriki. Ele era um dos dois únicos hospedeiros perfeitos na linha do tempo original. Sem contar o protagonista loiro que era um monstro por si só. Mas era evidente que Yagura ainda era inexperiente e estava longe de dominar o poder da besta com cauda. Vou te matar. A figura carmesim avançou, surgindo diante de Kazuyama num instante com uma velocidade estonteante. De volta ao mar com você. Liberação de água. Técnica de redemoinho. Antes que Yagura pudesse alcançá-lo, Kazuyama se agachou e bateu com a mão na superfície da água. No segundo seguinte, o mar à sua frente se contorceu violentamente, formando um enorme vórtice que engoliu Yagura em disparada por inteiro. Não me subestime, seu desgraçado. O chakra de uma besta com cauda era imenso. Apenas o manto externo não podia ser afogado pela água do mar. Mas Kazuyama, sendo ele próprio um Jinchuriki, sabia disso perfeitamente bem. Assim que Yagura caiu no vórtice, Kazuyama agiu, reunindo a água do mar em suas mãos e moldando-a em um martelo gigantesco. Um martelo colossal, tão grande quanto uma baleia. Toma essa. Ele brandiu a enorme arma, golpeando Yagura com uma força esmagadora. Splash. Uma onda gigantesca explodiu para cima enquanto Kazuyama sorria, observando Yagura ser arremessado direto para as profundezas do mar. XX, continue com a sua fúria, meu amigo. Seria melhor se você se transformasse numa tartaruga gigante. Aí eu poderia te mandar para o norte. Será que os ninjas de Como ainda estarão sorrindo quando perceberem que seu oponente se transformou no Três Caudas? O vórtice continuava girando. Aquele único golpe de martelo deixou Yagura atordoado com os pensamentos confusos. Por um instante, ele sequer conseguiu reagir. Quando ele conseguiu recuperar o foco, o enorme redemoinho fazia girar em círculos vertiginosos. Isso só aumentou ainda mais sua fúria. Caramba, vou te matar. Pare com isso. O manto da besta com cauda brilhou novamente, outra cauda se formou, seu poder aumentando para níveis ainda mais aterrorizantes. A força bruta do chakra da besta com cauda por si só foi suficiente para destruir completamente o redemoinho. Capítulo 635. Kazuyama Gecko observava a situação sob as ondas através de sua visão de inseto. O chakra de duas caudas era muito superior ao de uma só. Era um salto qualitativo. XX, já está quase lá. Kazuyama já tem duas caudas. Continue pressionando. Ele pode perder o controle a qualquer segundo. Isobu, aquele desgraçado. Quanto tempo. Shoumei estava ainda mais animado que Kazuyama. Desde que fora selado em Kazuyama Gecko, seu status havia disparado. Hoje em dia, ser forte individualmente não significava muito. O que realmente importava era a força do seu parceiro. Vejam só, mesmo sendo o Jinchuriki do Três Caudas o quarto Mizukage, ele ainda apanhava feio do Kazuyama. E isso nem sequer era todo o poder de Kazuyama. Ele já usou a liberação de cristal? Técnicas sábias? Que pena. Isobu, seu Jinchuriki é lamentável. Calma, Shoumei, calma. Você verá seu velho amigo em breve. Por enquanto, porém, vou continuar atiçando sua raiva. Kazuyama sabia que as técnicas de liberação de água nesse nível não conseguiam mais ferir seriamente seu oponente. Então ele decidiu mudar de tática. Liberação de água. Campo de captura de xarope de água. Kazuyama sorriu e pressionou uma das mãos contra a superfície do mar mais uma vez. Correntes de água jorraram para baixo, mas desta vez pareciam diferentes. A cor deles estava estranha. Normalmente a água seria azul, mas agora apresentava um leve tom esbranquiçado. Isso porque não se tratava de água comum. Ela estava engrossada com um fluido pegajoso, semelhante a muco. Ele tinha visto esse jutsu em sua vida anterior e achou o suficientemente divertido para se lembrar. Vinha de Kamizuki Izumo de Konoha. À medida que as correntes viscosas desciam, o frenético Karatashi Yagura sentiu subitamente uma crescente resistência ao seu redor. Maldito seja, seu desgraçado. Cola é?
Arg, Yagura estava perdendo a cabeça. Primeiro veio o vórtice, depois o martelo enorme e agora, cola. Nem sequer um ataque, apenas uma contenção enlouquecedora. Esses malditos bastardos de como foram longe demais. Bum! Completamente enlouquecido, o chakra de Yagura irrompeu, dispersando a água do mar ao redor e criando uma zona de vácuo centrada nele. Ah, já está com a cauda pela metade? Parece que ele está a um passo de um ataque de fúria completo. Mas a próxima parte vai ser complicada. Através de sua visão de inseto, Kazuyama viu que Yagura havia entrado em uma transformação parcial de besta com cauda. Ao mesmo tempo, ele emergiu da água do mar e avançou diretamente em sua direção. Kazuyama não podia revelar todas as suas cartas na manga, o que tornou o que veio a seguir ainda mais difícil. Ele tinha que liderar o enfurecido quarto Mizukage em direção ao norte. XX, os Jinchuriki são realmente aterrorizantes. Assustador. Bem então, este aqui é sensacional. Tomado sua decisão, Kazuyama não hesitou. Virou-se e correu. O chakra se inflamou sob seus pés, impulsionando-o para frente enquanto ele corria sobre as ondas. Yagura, agora meio transformado e à beira da completa perda de controle, viu seu inimigo tentando escapar. Essa foi a gota d'água. Ele acelerou instantaneamente, partindo em direção a Kazuyama. A superfície do mar ficou completamente despedaçada pela perseguição. Shoumei, me empresta um pouco de chakra. Ele está sendo rápido demais. Entendi. XX, continue correndo. O chakra de Shoumei pulsou sob os pés de Kazuyama, aumentando ainda mais sua velocidade. 3 ilhas do norte, a ilha mais ao norte. Ha. Vocês, ninjas da névoa, são inúteis. Homens, apressem-se. Os piratas de como estavam em clima de festa. Mesmo com a chegada dos reforços da névoa, o saque estava quase completo. Muitos dos saqueadores já haviam retornado, com os braços cheios de sacos e objetos roubados. O capitão de como estava com um sorriso de orelha a orelha. Seus bastardos. Seus malditos bastardos. Vou matar vocês. Vou matar todos vocês. Os olhos de Biva Juzou estavam injetados de sangue, tomados pela fúria. Para ele, toda aquela riqueza pertencia à terra da água, de jeito nenhum ele permitiria que fosse roubada. Mas ele estava sendo completamente dominado. Seu corpo estava carbonizado pelo relâmpago lançado pelo inimigo. Até mesmo sua mão, que segurava a Kubikiri Boushou, tremia violentamente, prova da ferocidade da batalha. Atrás dele, as forças da névoa estavam se reagrupando, incluindo outro dos 7 espadachins ninja, Fuguki Suikaza. Chega de conversa, matem-nos. Mas assim que Fuguki rugiu, algo mudou. Uma onda avassaladora de chakra varreu o ar, paralisando a todos. Eles se voltaram para o mar. 2 figuras corriam em sua direção, e atrás delas, aquele brilho carmesim enchia todos os corações de pavor. Droga, é uma besta com cauda. Vocês, seus idiotas da névoa, realmente usaram um Jinchuriki? Você não se importa se a sua própria ilha for destruída? O líder pirata de como ficou completamente atônito. Eles haviam se preparado minuciosamente para esse ataque. Mas nem mesmo o preparo poderia prever que Kirigakuri libertaria uma besta com cauda apenas para lidar com piratas. Do lado da névoa, os olhos também se arregalaram. Fuguki, me diga a verdade. Além de você, quem mais veio oferecer apoio? O Jinchuriki dos 6 caudas? Impossível. Aquele garoto está preso, não está? Juzou já tinha uma suspeita crescente, mas não queria acreditar. Aquela pessoa não deveria estar na linha de frente, muito menos entrar em um estado de besta com cauda. Fuguki engoliu em seco e expressou o pensamento que ambos os homens temiam. É o Lorde Mizukage. Ele liderou uma equipe até outra ilha. Os piratas de como não atacaram apenas aqui, eles também atacaram outra ilha. Droga, o pior cenário possível. Mas quando os 2 homens se encararam, ambos viram a mesma dúvida refletida em seus olhares. O quarto Mizukage. Que tipo de inimigo poderia forçá-lo a se transformar em uma besta com cauda? Retiro. Todos recuem. Esqueçam os navios, a menos que queiram morrer. Enquanto os ninjas da névoa ainda tentavam entender a situação, os piratas de Kumo já haviam começado a recuar. Eles não tinham a menor intenção de se meter com uma besta com cauda. Se aquela coisa se aproximasse, não haveria saque, apenas morte. Droga, o que vamos fazer? Recuar ou continuar lutando? Juzou sentiu a cabeça girar, mas pouco tempo depois, o quarto Mizukage tomou a decisão por eles. Rugido. Um rugido furioso ecoou pelo mar. Uma enorme concha coberta de espinhos rompeu as ondas, sua mera presença provocando uma violenta agitação no oceano. O Três Caudas apareceu. Capítulo 636. Ao verem o Três Caudas devastar o mar, tanto os ninjas de Kumo quanto os da névoa ficaram paralisados em descrença. Como eles deveriam lidar com isso? Aquela enorme besta com cauda. Será que eles realmente pensaram que poderiam detê-la? Principalmente o lado de Kumo. Eles só tinham vindo para saquear algumas riquezas. Tudo isso era realmente necessário? Eles realmente libertaram uma besta com cauda? Droga, e agora? O que mais podemos fazer? Correr? O Três Caudas está à solta? Não podemos deter algo assim. Biva Juzou sentia que sua sorte não poderia piorar. Desde a terceira grande guerra ninja, tudo em sua vida havia desandado. Agora, encarando seu próprio Mizukage em um estado de fúria descontrolada, ele só conseguia sentir desespero. Talvez Kirigakuri realmente não tivesse mais um lugar para ele. Naquele instante, Biva Juzou tomou uma decisão. Ele deixaria a Vila da Névoa. Não era mais um lugar onde ele pudesse ficar. Rugido. Mas um rugido ensurdecedor o trouxe de volta à realidade. A fúria do Três Caudas era aterrorizante. Seu chakra jorrava incontrolavelmente, agitando o mar ao seu redor em ondas violentas. E pior, cada uma dessas ondas carregava o chakra do Três Caudas, dando-lhes o poder de esmagar tudo em seu caminho. Os navios dos piratas de como foram os primeiros a sofrer. Sob aquelas ondas gigantescas, nenhuma embarcação sobreviveu. Rachadura. O som de madeira estilhaçando ecoava sem parar enquanto os rostos dos piratas de como empalideciam. Droga, o navio está prestes a afundar. Todos, selem a carga em pergaminhos. Motoi, peça a sua coruja para levar isso de volta. Motoi, agora sim, esse nome me era familiar. Não era ele o Chunin que sobreviveu a uma missão com 8 caudas no litoral? Ao ouvir a ordem de seu capitão, Motoi não hesitou. Mordeu o dedo e executou uma técnica de invocação, chamando sua coruja. Só que desta vez, a coruja era visivelmente menor. Claramente não era a mesma de antes. Abandonem o navio, pessoal. Saiam dos navios. Sigam para o lado oposto da besta com cauda. Suas vidas vêm em primeiro lugar. Mais de 100 ninjas de elite de como foram enviados para esta missão. Eles não poderiam morrer todos ali. Certamente não pelas mãos de uma besta com cauda descontrolada. E aquele que causará todo esse caos estaria agora nas profundezas do oceano. Kazuyama, eu não sabia que você sabia mergulhar. Cala a boca, Shoumei.
Continue me fornecendo chakra. Estou prendendo a respiração e assistindo ao espetáculo. Após atrair o descontrolado Karatashi Yagura para o norte, Kazuyama Gecko mergulhou diretamente no mar. Ao ativar sua técnica de fuga transparente, ele apagou completamente sua presença. Já incapaz de perceber seu alvo devido ao seu frenesi, Yagura rapidamente perdeu Kazuyama de vista por completo, o que só o levou ainda mais à loucura. Sabe, eu nunca tinha reparado direito na barriga do Isobu antes. Esse cara fica se encolhendo o tempo todo. XX, então é essa a impressão que ele passa. Listras vermelhas? Hahaha, isso é hilário. Kazuyama não conseguiu conter o riso ao olhar para Isobu acima dele. Aquela enorme barriga rosa, redonda e brilhante, era quase comicamente fofa. O que é isso? Nesse instante, Kazuyama percebeu um leve brilho azul na superfície da água. Lá em cima no mar, todos, evacuem imediatamente. Eu cuido do Três Caudas. Um grito estrondoso ecoou pelas ondas, seguido pela visão de um navio, e uma figura gigantesca envolta em relâmpagos azuis crepitantes avançando em linha reta. Kazuyama aguçou sua audição ao máximo, e conforme a figura se aproximava, ele congelou em descrença. Caramba, Shoumei, você está vendo isso? Aquele idiota grandalhão de como veio pessoalmente. Ele não tem medo de que isso comece uma guerra entre as aldeias? Sim, Kazuyama reconheceu o homem imediatamente. Era o quarto Raikage de Komogakure, o chamado quarto senhor do relâmpago. Maldita besta com cauda. Venha para cima de mim se tiver coragem. O quarto Raikage havia chegado, mas sua aparência era um tanto incomum. Uma capa esfarrapada e roupas rasgadas mal escondiam sua estrutura enorme, e ele usava até mesmo uma máscara. Ele parecia uma mistura bizarra entre mendigo e um assassino em série de filme de terror. Desejando uma visão melhor, Kazuyama emergiu silenciosamente e encontrou um ponto de observação escondido. Ora essa, é mesmo ele. XX, que visão rara. Quarto Raikage contra quarto Mizukage. Hahaha, eu queria ter uma câmera. Isso não tem preço. Observando tudo das ondas, Kazuyama ficou completamente estupefato. Ele próprio era um lutador de nível Kage, mas ver dois Kage de vilarejos rivais se enfrentando, isso foi inédito. Toma esse soco. Relâmpago. Corte. Só um soco. O homem envolto em relâmpagos quase pronunciou o nome de seu jutsu, mas, lembrando-se da situação, conteve-se. Ele pode estar em alto mar, mas se algum ninja da névoa o avistar, sua identidade será revelada instantaneamente. Por isso, ele se manteve o mais discreto possível. Seu poder, no entanto, estava longe de ser contido. Contra uma besta com cauda descontrolada, não havia motivo para se conter. Seu punho carregado de eletricidade atingiu em cheio a cabeça do Três Caudas. Rachadura. Uma explosão de eletricidade irrompeu, e a cabeça da enorme besta foi impulsionada com força para dentro do mar. Rugido. Isso só o enfureceu ainda mais. Jatos de água gigantescos irromperam do oceano, avançando em direção ao Raikage como lanças. Você acha que isso vai me atingir? O modo chakra de liberação de relâmpago do Raikage lhe conferia uma velocidade inimaginável, tão rápida que nem mesmo os ataques do Três Caudas conseguiam tocar um único fio de cabelo dele. Ao verem seu líder enfrentar uma besta com cauda descontrolada, os ninjas de como não puderam conter a admiração que lhes tomou conta do peito. Esse era o Kage deles. Mesmo diante de um monstro como esse, ele não demonstrou medo algum. Sua força por si só era suficiente para conter o ataque da besta. A cena no oceano encheu as tropas de Kumo de energia renovada. Enquanto isso, as forças de Kiri estavam ocupadas auxiliando os moradores das aldeias costeiras na evacuação. Eles sabiam muito bem da devastação que uma besta com cauda poderia causar. Se não agissem rápido, as perdas seriam inimagináveis. Droga! O que é aquilo no mar? Raio? Será que esses ninjas de como estão realmente lutando contra o Três Caudas? Biva Jusou ainda estava de pé na praia, semicerrando os olhos para a distância através das ondas tempestuosas. Mas o Três Caudas já havia se afastado muito da costa, nem mesmo seus olhos aguçados conseguiam distinguir muitos detalhes. Tudo que ele conseguia ver eram relâmpagos riscando o horizonte. Tem algo estranho. Devo ir lá conferir? Esquece. Eu já ia sair da Vila da Névoa de qualquer jeito. Pra que me incomodar? Tendo já decidido abandonar Kirigakure, Biva Jusou não estava disposto a arriscar sua vida novamente. Independentemente do ataque da besta com cauda, aquilo já não era problema dele. Capítulo 637. Após observar por mais algum tempo, Biva Jusou deixou a costa e começou a caminhar em direção ao centro da ilha. Enquanto caminhava, ele ponderava para onde deveria ir em seguida. Entretanto, a situação nas ilhas do norte só podia ser descrita como desastrosa. O ataque dos piratas causou danos imensos e imensuráveis, suficientes para prejudicar as finanças da Terra das Águas por anos. Em alto mar, com o quarto Raikage liberando todo o seu poder para conter o Três Caudas, os piratas de como finalmente conseguiram embarcar em outro navio. O Lorde Raikage disse que não vamos esperá-lo, recuem imediatamente. O quê? Mas como podemos simplesmente deixá-lo para trás? É o Três Caudas. Ficar aqui não vai adiantar, e estamos carregados de mercadoria. Içar velas. Recuar. O capitão do esquadrão de apoio era um jovem de pele escura chamado Darui. Sua expressão era de indolência como sempre, mas sua autoridade calma fazia com que todos concordassem com a cabeça. Afinal, o status de Darui era especial. Escolhido pessoalmente pelo terceiro Raikage como herdeiro de uma de suas técnicas, ele era excepcionalmente poderoso apesar de sua juventude. Caso contrário, ele não teria sido nomeado capitão deste navio. A batalha no mar continuou a se intensificar. O quarto Raikage havia levado sua armadura de liberação de relâmpago ao limite, seu corpo transformado em um raio que circulava ao redor do Três Caudas. Os ataques do Três Caudas se sucediam um após o outro, mas comparado ao seu tamanho colossal, o Raikage era como um inseto. Cada golpe errava completamente o alvo, como atirar com um canhão em um mosquito. Em vez disso, cada golpe dos punhos revestidos de relâmpagos do Raikage fazia o enorme corpo da besta doer. Cada ataque carregava uma explosão de força paralisante que só enfurecia ainda mais o Três Caudas. Seu poder de ataque não se compara ao do Oito Caudas, mas sua defesa é insana. Nem mesmo meus socos conseguem machucá-lo, e lutar no mar também não ajuda. Droga, parece que vou ter que ganhar tempo. Ao ouvir isso, Kazuyama Gecko, escondido na água próxima, quase caiu na gargalhada. Sério? Esse cara achou que conseguiria segurar o Três Caudas no lugar? Que tolo convencido. XX, o que é que esse bárbaro está pensando? Ele quer encurralar o Três Caudas no oceano? Mesmo que a Nove Caudas aparecesse, ele não ousaria dizer isso. No momento em que a grande tartaruga mergulhar, ninguém a encontrará novamente. Lutar? Boa sorte com isso.
Shoumei, sendo ele próprio uma besta com cauda, não suportou ouvir seu companheiro ser insultado e imediatamente revidou. Se Kazuyama não estivesse lá, Shoumei teria alegremente lançado algumas bijudamas naquele selvagem brilhante, apenas para lembrá-lo de que uma besta com cauda ainda era uma besta com cauda. Não fique arrogante só porque você é um pouco forte. Claro, isso era só conversa. Algumas criaturas eram simplesmente aterrorizantes demais, seres que tratavam até mesmo as bestas com cauda como crianças mal comportadas. Hashirama Senju. Ó, Madaru Uchiha. Ó, rugido. O Três Caudas, frustrada por errar todos os golpes, não estava sem opções. Uma enorme quantidade de chakra começou a se acumular em frente à sua boca. Estava formando uma bijudama, e o quarto Raikage a reconheceu instantaneamente. Está chegando. Mover. O Raikage confiava em sua força, mas não era estúpido. Aquilo era uma bijudama. Ele sabia exatamente o quão devastadora era. Por mais orgulhoso que estivesse, não iria enfrentá-la de frente. Um relâmpago surgiu quando ele entrou em movimento, disparando em disparada a toda velocidade. Ao ver seu alvo fugindo, a enorme cabeça do Três Caudas se virou, fixando-o no olhar. Droga, está me rastreando. Bum. A bijudama se condensou rapidamente, um sinal de quão furiosa o Três Caudas havia se tornado. Ela não poupou chakra, acelerando o processo para liberá-lo instantaneamente. No instante seguinte, uma esfera completamente escura disparou em direção ao Raikage. A força avassaladora do chakra rasgou uma linha no mar, dividindo violentamente as águas em dois lados. Só uma bijudama? Acha que eu não consigo lidar com isso? Ativação total. Técnica de contração muscular. Raios explodiram ao seu redor enquanto sua velocidade atingia o limite absoluto. Num instante, a figura do Raikage desapareceu no mar, mudando de direção no exato momento em que a bijudama passou disparada. O projétil errou o alvo e detonou muito longe sobre o oceano. Bum! A enorme explosão desencadeou um tsunami colossal, forçando Kazuyama, que observava de baixo, a sair de seu esconderijo. Não precisa mais ficar assistindo. Parece que a Vila da Névoa está prestes a sofrer. Estou fora. Ativando a técnica do Deus Voador do Trovão, Kazuyama se desvencilhou da batalha com facilidade. O que aconteceu depois não era da sua conta. Mas em vez de retornar à estalagem, sua marca de teletransporte o levou para uma encosta nos arredores da cidade. No instante em que apareceu, seus clones o cercaram, cada um carregando enormes sacos e fardos, claramente tendo feito um grande negócio. Ei, ele. Agora sim, isto é o que eu chamo de uma grande conquista. Muito bem, vamos começar a separar. Uma hora depois, todos os clones de Kazuyama haviam desaparecido, e agora ele estava sentado de pernas cruzadas em meio a quase 50 pergaminhos. Uma colheita enorme, uma colheita enorme. 50 pergaminhos, valendo pelo menos 500 milhões de ryu. Meus clones realmente herdaram meu gênio. Ah, espera aí, no começo era eu. Ha 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 ha. Satisfeito, Kazuyama guardou todos os pergaminhos. Desta vez, ele havia feito uma verdadeira fortuna. A Vila da Névoa sofreu as perdas, a Vila da Nuvem começou a luta, e ele? Ele simplesmente lucrou. Perfeito. Assim que terminou de guardar o que havia comprado, o sistema emitiu uma notificação. Jin. Detectado um anfitrião se passando por piratas de Como durante a emboscada Vila da Névoa, saqueando grandes quantidades de riquezas. Recompensa especial. Amplificação de ninjutsu mais 5%? Jin. Detectado que o anfitrião provocou deliberadamente a transformação do quarto Mizukage Karatashi Yagura em besta com cauda, resultando em danos colaterais às regiões costeiras e aos piratas de Kumo. Recompensa especial. Amplificação de ninjutsu mais 5%? Tis. Todo aquele trabalho finalmente valeu a pena. Ainda assim, comparado a 500 milhões de ryu, esse bônus era troco de bolso. Com mais um lampejo da técnica do Deus Voador do Trovão, Kazuyama retornou à pousada. Aku Tajitsuimi, arrumem as malas, vamos embora. A tensão entre Kumo e Kerigakuri tornou-se irreparável. Quando Kazuyama reapareceu, Tajitsuimi não conseguiu evitar fazer beicinho. Ela sabia perfeitamente que ele havia causado muito mais problemas do que admitia. Sensei, você está ferido? Olhei pela janela mais cedo, havia roubos por toda parte. O jovem Aku, ainda inocente, não havia compreendido a verdadeira natureza de seu mestre, chegando a pensar que todo aquele caos havia sido causado por outra pessoa. Tajitsuimi, no entanto, estava completamente exasperada. Pequeno Aku, o que foi que eu acabei de te dizer? Nesta ilha, quem rouba é o seu professor. Ele enviou seus clones para saquear enquanto ele próprio enfrentava os ninjas da névoa. Seu professor aqui tem uma mente perversa. Kazuyama riu gostosamente, mas não se deu ao trabalho de negar. Em vez disso, agarrou Aku por uma mão e Tajitsuimi pela outra. Espere. Minhas frutinhas de cobra. Kazuyama, glutão incontrolável. Capítulo 638. Ao sul das 3 ilhas do norte, um pequeno barco se afastou lentamente da área. Sensei, para onde vamos agora? Sul. Já que não foi no norte, provavelmente foi no sul. Kazuyama Gecko estava sentado no barco, comendo um lanche casualmente enquanto contemplava o mar distante, envolto em uma densa névoa. Ele não pôde evitar um certo sentimento de impotência. Seu instinto lhe dizia que a base da Akatsuki deveria estar no sul, mas, depois de toda aquela busca, não encontrara nenhum vestígio. Mesmo assim, não considerava isso uma perda. Afinal, fizera uma boa fortuna no processo. Kazuyama, por que você está tão obcecado em encontrar esse grupo chamado Akatsuki? Na minha opinião, não há necessidade. Por que não esperar até que eles se mostrem? Tajitsuimi sentou-se ao lado dele, colocando bagas de cobra na boca uma após a outra. Ela não conseguia entender por que Kazuyama estava tão determinado a encontrar a Akatsuki. Do ponto de vista dela, o tempo que ele gastava perseguindo alguma organização misteriosa seria muito melhor aproveitado ficando em Konoha e aprimorando suas habilidades. Tajitsuimi, você não entende. Não, na verdade, você deveria entender. Você também sabe sobre a Akatsuki. Seja Uchiha Madara ou Nagato, suas ambições são aterrorizantes. No momento, eles não têm força nem efetivos suficientes, então estão se escondendo. Mas quando chegar a hora certa e seu poder estiver totalmente consolidado, eu me tornarei o alvo deles. Kazuyama deixou seus lanches de lado e se levantou, seu olhar se tornando solene enquanto contemplava o mar. Você?
O alvo deles? Por quê? Tajitsuine ainda não conseguia compreender seu raciocínio. Você conhece o sábio dos 6 caminhos? Claro, não foi ele quem recebeu a ajuda daquele sábio sapo do Monte Myobuku. Como uma das 3 princesas serpentes da caverna Ryushi, Tajitsuine naturalmente conhecia as 3 grandes regiões sábias e suas histórias. Kazuyama soltou um suspiro silencioso. Então você também deve saber. Antes do sábio dos 6 caminhos, existiu outra criatura aterradora, Kaguya Otsutsuki. Até mesmo as 9 bestas com cauda existem por causa dela. Quanto aos objetivos da Akatsuki são 2. Primeiro, ressuscitar o verdadeiro Madara Uchiha. Segundo, ressuscitar Kaguya Otsutsuki. A primeira não me preocupa muito, mas a segunda, essa é uma sentença de morte. Tajitsuine ficou olhando fixamente por um momento, enquanto Shoumei ficou completamente em silêncio dentro de Kazuyama. Ele sempre soube que Kazuyama possuía um conhecimento muito além da compreensão normal, mas isso apenas confirmou ainda mais essa suspeita. Ele até sabia da existência da 10 caudas e das condições necessárias para trazê-la de volta. Ainda não entendeu? Para reviver a 10 caudas, eles precisam reunir todas as 9 bestas com cauda. Em outras palavras, eles terão que capturar e selar cada uma delas. E quem sou eu? O Jinchuriki das 7 caudas. Se eles extraírem Shoumei de mim, estou perdido. É claro que se eu morrer, Shoumei morre também. Então, para minha segurança, e para a segurança do meu irmão, essa organização Akatsuki precisa ser encontrada e eliminada. Tajitsuine finalmente compreendeu a urgência da situação de Kazuyama, enquanto Shoumei se sentiu profundamente comovido mais uma vez. Entendi. Qualquer coisa que ameace sua vida vem em primeiro lugar, mas a força deles, não será fácil lidar com eles. Kazuyama estava bem ciente disso. Fossem as habilidades oculares de longo alcance de Madara ou Rinnegan de Nagato e a estátua demoníaca do caminho exterior, ambos eram incrivelmente perigosos. Ainda assim, era um confronto inevitável. O primeiro passo era coletar informações. Ao mesmo tempo, na região sul do país da água, dentro da base da Akatsuki, o corpo de Zetsu emergiu lentamente do chão. Todos na base estavam presentes, e sua aparição trouxe más notícias. Zetsu, você está atrasado. O que é? Tem alguma informação nova ou algum recruta para recomendar? Muren Uchiha estava sentado de pernas cruzadas em cima de um dos dedos da estátua demoníaca do caminho exterior. Vestido com um manto vermelho das nuvens e uma máscara, ele tinha uma semelhança impressionante com o óbito que usava máscara. Mas as notícias que Zetsu trouxe estavam longe de ser agradáveis. O que ele disse em seguida fez com que todos franzissem a testa. Kumo lançou um ataque surpresa às 3 ilhas do norte da Terra da Água. Por algum motivo, o 4º Mizukage entrou na luta e enlouqueceu, assumindo a transformação de besta com cauda. A batalha está no impasse. E se não me engano, o 4º Raikage também apareceu por lá. O 4º Mizukage ainda está nos mares do norte. Provavelmente não se acalmará até que toda a sua raiva se dissipe. Kakuzu, que havia ingressado na Akatsuki recentemente e era responsável pelas finanças da organização, não estava muito familiarizado com a situação do Mizukage. Mas os outros 3 sabiam exatamente o que isso significava. O 4º Mizukage estava sob o controle de Muren Uchiha, isso permitiu que eles operassem com segurança na Terra da Água. Agora, Kirigakure e Komogakure estavam lutando entre si. E seu próprio Mizukage havia enlouquecido? Que tipo de confusão foi essa? O que eu disse? Deveríamos ter resolvido isso nós mesmos. Por que precisávamos de um fantoche, afinal? Aquele anãozinho, sério. Se Muren Uchiha tinha algum defeito depois de todos esses anos, era sua boca. Com apenas uma frase, ele conseguiu atrair a ira de 2 pessoas. Embora o rosto de Zetsu negro não demonstrasse nenhuma expressão, sua aura irradiava desagrado. Afinal, foi ele quem recomendou usar o 4º Mizukage como um fantoche, e quem implantou 3 caudas em seu corpo. A outra pessoa que o encarava com raiva era Kabuto. Para Kabuto, o boneco havia se tornado tudo. Mesmo que Muren não tivesse tido nenhuma má intenção com aquilo, suas palavras ainda o atingiram em cheio. Qual o problema com o fantoche? Parece que seu controle de genjutsu não foi forte o suficiente. Se fosse eu, teria aplicado uma técnica diretamente no cérebro dele. Então isso nunca teria acontecido. O que deveria ter sido uma reunião de rotina da Akatsuki se transformou em uma sessão de acusações sobre o 4º Mizukage. Kakuzu, como de costume, observava a discussão com sua calma habitual. Você chama isso de organização? Se a situação estiver tão ruim assim, podemos muito bem nos separar. Só quero ter certeza de que receberei o dinheiro que ganhei antes disso. A caverna barulhenta silenciou instantaneamente. Os outros 4 voltaram seus olhares para ele, Nagato e Zetsu negro visivelmente irritados, enquanto Muren e Kabuto apenas reviraram os olhos. As atitudes deles diziam tudo. Os 2 primeiros estavam descontentes, enquanto os 2 últimos claramente não o levaram a sério. Kakuzu, não diga coisas assim. A organização não é algo para se brincar. Além disso, há algo ainda mais sério. Zetsu negro continuou, e o que ele disse em seguida fez com que a expressão de todos mudasse. Descobri vestígios de Kazuyama Gekko na Terra da Água. Ele parece estar procurando por algo. E se não me engano, o que ele está procurando, somos nós. Capítulo 639. Todos os presentes, exceto Kabuto, conheciam o nome Kazuyama Gekko. Afinal, todos eles já haviam lutado contra ele antes. Até mesmo Muren Uchiha e Nagato já haviam cruzado espadas com ele diversas vezes. Ei, Zetsu, tem certeza de que não está enganado? Aquele desgraçado está vindo para a Terra das Águas? Ninguém conhecia Kazuyama Gekko melhor do que Muren Uchiha. Na época em que ele estava em Konoha, ouvia esse nome constantemente. Ele era o tipo de homem que nunca conseguia ficar parado, e quanto à sua reputação, bem, palavras não lhe faziam justiça. Mas uma coisa era certa, seu poder havia se tornado assustadoramente forte. Mesmo com seu Mangekyou Sharingan, Muren não tinha certeza se conseguiria derrotá-lo. Na verdade, ele sempre teve a sensação de que Kazuyama nunca lutou com ele a sério. Não há dúvidas. Ele tem feito de tudo para esconder seus rastros, disse Zetsu. Mas depois de lidar com ele tantas vezes, tenho certeza disso. E eu também vi aquela serpente vermelha ao lado dele, o sábio serpente da caverna Ryushi. Se ele realmente vier para o sul, com sua percepção de Senjutsu, é apenas uma questão de tempo até que nos encontre. Assim que Zetsu terminou, Muren Uchiha e Nagato ficaram em silêncio.
Se Kazuyama Gekko de fato entrou na Terra da Água, então um confronto entre eles era inevitável. Seus olhares se encontraram e Sharingan e Rinnegan se entrelaçando por um instante, antes de ambos assentirem em silencioso entendimento. Ele é só um ninja de Konoha. Não é como se eu nunca tivesse lutado com ele antes. Será que realmente vale a pena se preocupar tanto com isso? Se chegar a esse ponto, nós simplesmente o mataremos. Kakuzu, que já havia lutado contra Kazuyama uma vez, embora brevemente, reconheceu sua habilidade. Mas não acreditava que um único homem pudesse forçá-los à defensiva. Tendo vivido por tanto tempo, Kakuzu tinha absoluta confiança em sua própria força. Suas palavras rapidamente conquistaram o apoio de Kabuto. Kakuzu tem razão. É só um cara. Do que há para ter medo? Se ele vier, que venha. Nós o mataremos. Na verdade, isso é perfeito. Ando precisando de voluntários para os testes ultimamente. Que tal eu ir? Destemido e arrogante. Kabuto era exatamente isso agora. Tendo herdado toda a pesquisa de Sasori da Areia Vermelha, ele transbordava confiança, convencido de que seus fantoches eram invencíveis. Crianças serão sempre crianças. Você tem ideia de quanto vale Kazuyama Gekko no mercado negro? Quase a mesma recompensa que um Kaji, 150 milhões de ryu. Deveríamos capturá-lo, matá-lo e lucrar com a recompensa. O brilho do dinheiro reluziu nos olhos de Kakuzu quando ele se virou e lançou um olhar assassino para Kabuto. E você, seu pirralho maldito. O dinheiro que eu ganho não é para você desperdiçar com seus brinquedos estúpidos. Se eu descobrir que você está usando meu dinheiro para comprar esses materiais ridículos de novo, vou te matar. A intenção assassina que emanava de Kakuzu preenchia a caverna, direcionada diretamente para Kabuto. Mas Kabuto não hesitou. Para ele, os bonecos eram tudo. Na verdade, ele achou o corpo de Kakuzu intrigante. Não pôde deixar de se perguntar, se transformasse Kakuzu em um fantoche, conseguiria superar seus limites atuais? Não apenas Kakuzu. Ele estava interessado em todos naquela caverna. Chega. Zetsu, fique alerta por enquanto. Madara, recupere o quarto Mizukage e traga-o aqui. Se Kazuyama Gekko realmente aparecer, precisamos eliminá-lo. Caso contrário, ele se tornará uma ameaça séria mais cedo ou mais tarde. A voz de Nagato estava carregada de intenções assassinas, direcionadas inteiramente a Kazuyama. Em sua mente, todos os ninjas de Konoha precisavam ser eliminados. Especialmente Kazuyama Gekko. Ele queria matá-lo pessoalmente. Entendido. Vou para o norte e trago de volta o quarto Mizukage. Muren Uchiha compreendeu a gravidade da situação. Sem dizer mais nada, seu Sharingan girou, e no instante seguinte, ele desapareceu da caverna. Vários dias depois, Kazuyama Gekko chegou à região sul da Terra da Água. Ao contrário da prosperidade vibrante do norte, as terras do sul eram repletas de aldeias e campos agrícolas. O ar estava impregnado com o cheiro de terra arada, uma mudança refrescante para ele. Tajitsuimi, ainda não há vestígios de chakra em comum? Ainda sentados em seu pequeno barco, observando a costa que se aproximava, Kazuyama gritou mais uma vez. Infelizmente, Tajitsuimi balançou a cabeça. Ela estava sentindo sem parar, mas nada particularmente poderoso havia aparecido em seu alcance. Kazuyama, você tem certeza de que a Akatsuki está mesmo no país da água? Já exploramos praticamente todo o país. Ou melhor, as bagas de cobra que ela trouxera do norte estavam quase no fim. Se não encontrassem a Akatsuki logo, ela perderia a cabeça. Aku, por outro lado, estava completamente calmo, com o olhar fixo na terra distante. Através da névoa, ele podia sentir vagamente vestígios de energia natural. Eles estão aqui. Eu consigo sentir. Só mais um pouquinho. Estamos quase lá. A confiança de Kazuyama estava de volta com força total. Os lábios serpentinos de Tajitsuimi se contorceram em exasperação. Ela já ouvirá aquele discurso vezes demais. Ele disse a mesma coisa antes de partir para Kirigakuri. Ele também tinha certeza disso nas Ilhas do Norte. E agora, mais uma vez, ele tinha certeza. Sinceramente, esse homem não tinha a mínima noção de si mesmo? Ei, Tajitsuimi, que olhar é esse? Desta vez estou falando sério. Eu consigo sentir. Eles estão logo à frente. Vamos. Kazuyama não se importava se ela acreditava nele, ele acreditava em si mesmo. Basta olhar para as Ilhas do Norte. Ele não tinha encontrado a Akatsuki, é verdade, mas em vez disso fez uma fortuna. Era para isso que servia o sexto sentido de um homem. Pensando bem, seus instintos estavam corretos desde que chegou à Terra da Água. Ele foi até Kirigakuri, pegou o pequeno Aku e depois seguiu para as Ilhas do Norte, onde encontrou ouro. Agora ele tinha certeza de que a região sul guardava o que ele procurava. Assim que pisaram na ilha, a mente coletiva de Kazuyama começou a escanear os arredores. Enquanto isso, Tajitsuimi se enrolou ao redor dele, expandindo seu alcance sensorial através do chakra senjutsu. Mas mesmo depois de vasculharem a área, não encontraram nada digno de nota. Assim, eles continuaram até a costa mais ao sul da ilha, onde vários pequenos ilhéus pontilhavam o horizonte distante. Kazuyama, eu os encontrei. Noroeste naquela ilha. 4 fortes assinaturas de chakra. Mas, parece que são mais do que apenas 4 pessoas. Finalmente a habilidade sensorial de Tajitsuimi captou o que eles estavam procurando. O rosto de Kazuyama iluminou-se por um instante antes de sua expressão voltar a ficar séria. Ele se virou para Aku. Aku, você não pode vir conosco para onde vamos agora. Vou te mandar para Orochimaru. Espere por mim lá. Capítulo 640. Aku balançou a cabeça repetidamente ao ouvir que estava sendo mandado embora. Os últimos dias tinham sido os mais felizes de sua vida. Ele não queria ir embora. Ao ver a cabeça dele balançar como um chocalho, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Seu pirralho, não é que eu não queira você por perto. É que a batalha que se avizinha pode ficar um pouco intensa. Pegue a kunai que lhe dei. Ela está marcada com a minha técnica. Leve-a para Orochimaru e diga-lhe para se preparar para me receber. Essa é a sua missão, entendeu? Kazuyama sorriu ao entregar a kunai que já havia preparado há muito tempo. Agora, ele estava simplesmente usando a desculpa de uma missão para entregá-la novamente. Quando se tratava de enganar crianças, ninguém em Konoha conseguia superar Kazuyama Gekko. Uma missão. Muito bem. Sensei, vou completar esta missão perfeitamente. Então, devo ir para a Terra das Cachoeiras agora? Sério, esse garoto estava pronto para partir assim que ouviu a palavra missão. Correr até lá? De Kirigakuri até a Terra das Cachoeiras. Quando ele chegasse lá, a batalha já teria terminado há muito tempo. Calma aí, Aku. Se você tentar correr até lá, tenho mais medo de que você se perca. Vamos, eu te levo. Tajitsuimi, me empreste um pouco de chakra. A distância entre a Vila da Névoa e a Terra das Cachoeiras era muito grande. E com uma luta contra a Akatsuki se aproximando, Kazuyama queria conservar o máximo possível de seu chakra. Ao ouvir isso, Tajitsuimi quase cuspiu sangue. Tendo-o conhecido por tanto tempo, como ela pôde
não perceber seus planos. Seu desgraçado Kazuyama. Você está conservando seu chakra e me fazendo fazer o trabalho? Meu chakra também não é chakra? A serpente vermelha se expandiu instantaneamente, enrolando-se em torno de Kazuyama em um esmagador aprisionamento mortal, envolvendo-o firmemente, deixando apenas sua cabeça exposta. Diante do olhar furioso dela, Kazuyama deu um sorriso sem graça. Ah, Tajitsumi, relaxe. Vou ativar a fuga transparente e ajudá-la a reunir energia natural. O pequeno Aku te admira muito, te adora até. Por ele, você me ajuda, não é? Tajitsumi quase se engasgou com as palavras dele. Será que aquilo era mesmo algo que poderia sair da boca de um ser humano normal? Frio. Um frio de rachar. Usar a Aku como moeda de troca contra ela, demais. Mas quando ela olhou para o rosto inocente e bonito de Aku, simplesmente não conseguiu recusar. Rangendo os dentes, ela rosnou. Pequeno Aku, quando você crescer, você precisa vir para a caverna Ryushi. Eu mesma farei um contrato com você. Assim, você finalmente poderá se livrar desse sensei patife. Agora mande a criança embora logo. Uma torrente de chakra emanou de Tajitsumi e invadiu o corpo de Kazuyama, que abriu um largo sorriso. Às vezes, ser um pouco descarado não era tão ruim assim, era? Ao ativar a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama teletransportou Aku para longe, enquanto ele próprio permaneceu para trás. Terra das Cachoeiras, o laboratório de Orochimaru. O aparecimento repentino de Aku não surpreendeu Orochimaru nem um pouco, embora tenha feito Kimimaro franzir a testa. Ele vinha seguindo Orochimaru em um novo caminho na vida. Lorde Orochimaru, tem alguém aqui. Eu sei. Kimimaro continue seu treinamento. Ao ouvir a comoção, Orochimaru saiu das profundezas do laboratório e imediatamente avistou Aku. Por algum motivo, toda vez que Aku via Orochimaru, sentia uma pressão estranha e perturbadora vinda do homem, uma aura que lhe causava um leve arrepio. Aku-kun, sua chegada significa que você localizou o alvo. Akatsuki, hehehehe. Vamos torcer para que Kazuyama-kun tenha boa sorte. Venha. Por enquanto, eu cuido da sua estadia aqui. É claro que você também começará a treinar com Kimimaro. Possuir um Kekkei Genkai, um poder concedido pelos céus, e não usá-lo corretamente seria um pecado, não seria? O tom de Orochimaru era leve e divertido. Ensinar usuários de Kekkei Genkai era tanto um prazer quanto uma fonte de inspiração para ele. Afinal, cada Kekkei Genkai era único. Na Terra da Água, Kazuyama não se precipitou em direção à base da Akatsuki. Utilizando o chakra de Tajitsumi, ele realizou outra tarefa primeiro. Técnica de invocação. O mar agitava-se violentamente enquanto inúmeras serpentes marinhas gigantes emergiam das profundezas. Mas desta vez seu propósito não era dominar as águas. Elas se dirigiam diretamente para a ilha isolada que abrigava a base da Akatsuki. Avante, minha vanguarda! Com um movimento amplo e poderoso do braço, Kazuyama fez com que dezenas de serpentes gigantescas avançassem. Kazuyama, você acha que eles armaram uma emboscada? Não posso descartar essa possibilidade. Nunca se deve baixar a guarda, especialmente contra inimigos que já conhecem alguns dos meus segredos. É basicamente reconhecimento, mas se pudermos causar algum dano no caminho, melhor ainda. Enquanto observava as serpentes avançarem pelo oceano, Kazuyama ajustou silenciosamente sua própria respiração e fluxo de chakra, preparando-se. Naquele exato momento, dentro da base da Akatsuki, eles estão chegando. Serpentes marinhas. Nagato falou primeiro. Seus 5 corpos, o caminho preta, o caminho humano, o caminho infernal, o caminho animal e o caminho azura, já estavam ativos. O caminho animal, mestre da técnica de invocação, tinha bestas invocadoras posicionadas por toda a ilha. Até o oceano estava coberto. Há pouco, um dos alertas marítimos havia retornado com a informação de que dezenas de serpentes marinhas gigantes se aproximavam rapidamente. Então, eles realmente vieram. Que feio! Esse pirralho tem coragem, invadindo nossa base sozinho? Muren Uchiha estava de pé ao lado. Suas palavras eram calmas, mas seu Sharingan girou por conta própria, reagindo instintivamente. Os outros também se levantaram. Exagerado. Ele é apenas um ninja de Konoha. Já que ele está praticamente trazendo a recompensa à nossa porta, podemos muito bem recolhê-la. Vou cuidar dele. Kakuzu ainda achava que todos estavam exagerando. Era apenas um homem. Qual era o pior que poderia acontecer? Sem dizer mais nada, ele saiu da caverna. Aquele bruto realmente acha que pode enfrentar Kazuyama Gekko? Bem, que assim seja. A vitalidade dele é absurda de qualquer forma. O imortal Kakuzu, ele também não é nenhum fraco. Ao ver Kakuzu sair, Muren falou novamente embora não parecesse preocupado. Um monstro que viveu tanto tempo certamente tinha experiência de batalha mais do que suficiente. Kabuto, faça também os seus preparativos. Entendido. Kabuto se virou para preparar seus bonecos, enquanto Nagato e Muren permaneceram alertas. Bum! Momentos depois da partida de Kakuzu, o impacto estrondoso sacudiu toda a ilha. Começou? Minha besta invocada foi destruída. A expressão de Nagato não vacilou. Perder uma invocação não o incomodava nem um pouco. Liberação de vento. Danos por pressão. Momentos depois, o rugido enfurecido de Kakuzu ecoou pela ilha, seguido por um vendaval estrondoso que rasgou o ar. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.